Quando o Diogo entrou nessa sala, eu não fazia ideia do peso da história que ele carrega. Eu acho que nada é mais motivador do que você ter o seu porquê, saca? Eu nasci em família pobre, né? Então eu sempre quis ajudar muito a minha mãe. Na época de eleição, ela ganhava tipo R$40 pra ficar das 10 horas até as 6 da tarde entregando panfleto na rua. Eu precisava migrar para algum modelo de negócio tal qual eu conseguisse escrever do meu quarto um documento, ser algo autônomo. Hoje ele é simplesmente o cérebro por detrás de VSLs que faturam 8 dígitos. E faz isso tudo como uma naturalidade que parece até brincadeira. Ele é a prova viva de que no Direct Response dá para ser um copywriter multimilionário sem precisar ser dono de operação. Eu aprendi na dor, mano. Mano, não existe esse mimimi de vou acordar às 4h30 da manhã, tomar um banho gelado, fazer minha meditação zen. Não existe isso. Eu aprendi, acordando da pior forma, no calor, sem o ventilador parando de funcionar, não tendo um ar-condicionado, tendo que abdicar dias e noites em claros pra fazer a parada acontecer. Uma coisa bem legal do Diogo é que ele acabou de comprar uma Porsche com apenas uma VSL que ele escreveu, que faturou mais de 40 milhões de reais na Payt. Ele tá aqui, pronto para abrir o jogo, entregar tudo, mostrar todos os atalhos e te deixar pronto para criar suas VSLs multimilionárias. Tá pronto para o Paytcast mais insano até agora? Então, se inscreve no canal, mete o joinha e bora lá para mais a porra de um Paytcast. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Paytcast. E galera, hoje estamos aqui com o monstro Diogo. E ele vai ensinar a gente como criar VSLs de alta conversão que faturam o quê? Mais de 8 dígitos. E galera, uma coisa bem legal do Diogo é que ele acabou de comprar uma Porsche 911 Carrera com apenas uma VSL que ele escreveu, que faturou mais de 40 milhões de reais na Payt. É isso. Prazer estar aqui. O pessoal que pensa que o copywriter ganha menos que o dono de operação, eu sou a experiência viva que posso dizer que um copywriter bom pode ganhar mais que 90% dos donos de operação. E com uma oferta, eu consegui comprar essa 911, à vista, assim. Eu escrevi, em 6 horas, 7 horas, assim. Então, é possível ganhar muita grana como copy, assim. Então, é uma parada bem discrepante, assim, saca? Mas o Diogo, ser copywriter é fácil? Fácil não é. Nada na vida é fácil, né? Tudo você precisa pagar o preço. Mas é recompensador, né, no final. Porque, você pode estudar medicina aí, tu vai ficar 6 anos, depois tem que entrar em estágio, fazer um monte de coisa. Tu for um médico bem-sucedido, tu vai ganhar 20, 30 mil reais. Mas agora, como copy, você pode pegar essa intensidade que você teria em 6 anos de medicina e colocar em 2 anos como copywriter, e você poder ganhar mais 100, 200, 300, 500 mil reais por mês. Escrevendo copy você não mata ninguém, né, Diogo? Exato. Então, a responsabilidade é outra. E sem contar que todo o dinheiro que você ganha como copywriter é 100% seu, porque você não tem custo nenhum, você não precisa investir na operação, você não tem que tratar com colaborador, você não precisa tratar de nada. Todo o dinheiro que vem para você é lucro seu. Então, isso é completamente diferente, porque os grandes donos de operação, eles sempre possuem um caixa absurdo, só que eles não podem sacar aquele dinheiro, porque senão a empresa quebra. E aí, beleza, ele tá com aquele caixa, só que entra um momento de baixa, ele fica 500 mil negativo, 400 mil negativo de custo fixo que ele tem mensal. Isso vai, virando essa bola de neve, sabe? Agora o copywriter não, ele recebe ali, ele só tem o copywriter bom, ele só tem 2 hipóteses. Ou ele não validar a oferta, ou ele ganhar mais de 200 mil no mês. Esses são os riscos do copywriter. Então, é uma parada que é uma profissão, assim, que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Pois é, Fácil Diogo. não é. Não, com certeza. Tudo que é grande e grandioso é difícil, né? E exige muito trabalho. Eu tenho certeza que você trabalha muito. Sim. Né? Talvez você não trabalhe muito escrevendo, mas você trabalha muito estudando. Né? Que um dos grandes diferenciais dos grandes copywriters é estudar bastante. Sim, ler bastante, ficar olhando as tendências, né? A gente sabe disso. Quero que você conte depois um pouco mais da sua rotina como copywriter. E, cara, até antigamente, né? Até uns 4, 5 anos atrás, não era muito valorizado o trampo de copywriter, gestor de tráfego. Sim. A galera pensava que para ganhar grana no digital precisava ser dono de operação, né? Ser o empresário ali, que tem a equipe e tal. E tem uma nova leva de excelentes copywriters, como você, como o Derek, como o Filemon,
o Anthony, o Kobata, entre outros, cara, vocês estão mostrando o contrário. Exato. Que um copywriter bom, que traz resultado para a empresa, pode ganhar mais, pode não, tá ganhando mais Tá ganhando mais. do que 90% das operações. Sim. E eu ainda digo mais, como você falou atrás, a maioria dos donos de operações, como eles faturam bastante, tem que ter grana em caixa Aham. para épocas ruins, Exato. né? Porque principalmente no direct response é um sobe e desce, é uma montanha-russa. Aham. Hoje está faturando 1 milhão, mês que vem está faturando 100 mil. Sim. Né? Então, a empresa tem que ter caixa. E, na maioria das vezes, o sócio, ele tem um prolabore ali, ganha 10, 15, 20 mil reais por mês, que é o salário dele, e ele tira dividendos a cada 6 meses, Exato. a cada um ano, que é Exato. onde ele tira a bolada. Tem um caixa grande livre, ele tira. Né? Se você é empresário digital e não faz isso, você tira todo o lucro, você está errado. Você tem que fazer isso. Prolabore mensal, mais Aham. digital. E, cara, no final, a maioria dos copywriters bons Sim. ganham mais do que o dono de operação. Exato. Porque o dono de operação, ele sempre tem que preparar o barco dele para novas tempestades. Já o copywriter é diferente. Então, por exemplo, o dono de operação, beleza, ele fez lá 20 milhões em janeiro, vamos supor. Só que aí passou ali 2 meses, e aí ele toma um reembolso, e aí o reembolso dele aumenta, e quando vai ver, no final deu, tipo, 20% de reembolso. Só nessa daí ele já tomou 4 milhões de prejuízo. Só de reembolso que teve ali, se ele faturou 20 milhões. Então, você já percebe que, beleza. Aí ele já tem uma margem que já é mais baixa. Aí ele já entra com esses 4 milhões a menos que ele não estava esperando que ele ia tomar de reembolso. Por exemplo, tem nutracêutico nos Estados Unidos de emagrecimento, de diabetes, por exemplo, que a taxa de reembolso passa de 17%, 20%. Mesmo que você tenha um produto bom, essa é a média dos grandes lá nos Estados Unidos. Então, beleza. O copywriter, ele tem um perfil completamente diferente do dono de operação. Então, são perfis diferentes. Não é porque um é melhor ou o outro é pior. Então, se você não se adequa àquele perfil, você nunca vai conseguir ter sucesso naquilo. Eu entendi isso desde cedo, porque eu já fui tentar criar minha própria operação, já contratei os melhores gestores de tráfego ali, pensei que o problema estava ali, mas ao longo do caminho fracassei em todas as empresas que eu tentei abrir sozinho. Porque eu não tinha diversas outras habilidades que um dono de operação precisa, como gestão de pessoas, como a questão da liderança, como a questão da inteligência emocional ali para saber lidar com os momentos de pressão, para saber lidar com problemas que vão aparecer a todo momento para você, porque você deixa de ser só uma peça ali, você acaba sendo meio que a rainha do xadrez. Então, todo o BO vai vir pro seu peito. Então, é muito mais complexo nesse quesito. Então, hoje eu digo que o cara se tornando copywriter, ele consegue ali. Por exemplo, recentemente, o meu próprio barbeiro, há 3 meses atrás, que fazia meu cabelo lá em Floripa, eu passei todos os treinamentos para ele, treinei ele ali, e hoje ele já conseguiu acertar anúncios ali que ele está fazendo mais de 300 mil por dia, entendeu? Uma questão de 3, 4 meses assim de estudo, muita intensidade, já conseguiu acertar uma parada muito absurda. Ele aprendeu com bom também, né? Exato. Tem isso. Tem essa questão. Um bom não, com excelente. Um dos melhores. Isso aí, pô. Mas hoje, graças à internet, a possibilidade que a gente tem de materiais hoje, por exemplo, do Derek, do Filemon, vários podcasts do VTurb, que o João Campos vem abrindo, vários podcasts que tem na Page também, o pessoal tem muito acesso a materiais. Quando eu comecei, não tinha isso. Tipo assim, eu tive que, percorrer pelo caminho ali da sofrimento mesmo. Tipo, Ler entrar, não saber, pesquisar lá, tipo, como ganhar dinheiro com a internet, no YouTube, não encontrar nada, só um monte de coisa aleatória, os caras querendo vender curso de marketing digital que ensinava a fazer blog, que nunca funcionava, ou ensinava você a ficar spawnando no Facebook ali, mandando mensagem para um e para outro, que nunca dava certo. Então, você precisa ter o direcionamento certo, com as pessoas certas, ter um bom mentor ali, e com certeza você consegue chegar no patamar ali de copy, de ganhar pelo menos 5 milhões por ano como copywriter ali, se você for numa operação foda ali, que tem uma estrutura muito top e que você consiga ter uma assertividade boa, saca? Então, hoje, dá para ter um ganho médio anual ali de 3 a 5 milhões, pelo menos. Um copywriter bom. Show. E, Diogo, por onde começar para o cara chegar nessa jornada aí? Show. Bom, todo copywriter, no final, ele vai se tornar um copywriter de VSL. O que seria uma VSL? É o famoso vídeo de vendas, né? Então, é quando você pega meio que você tem um produto, colágeno, por exemplo. Aí você pega esse colágeno, você não vai apresentar esse colágeno como colágeno. Você vai falar, pô, sei lá, é a cola egípcia. Você vai apresentar o teu produto de uma forma diferente. Aí você vai escrever um roteiro de, vamos supor, 50 minutos,
aonde vai falar todos os benefícios da cola egípcia, que é diferente por conta daquilo, porque as células ali que tem a molécula que tem do colágeno consegue penetrar na pele, e aí por conta disso é diferente dos outros colágenos e tal. Aí beleza, você cria esse roteiro, isso seria o vídeo de vendas. Todo copywriter ele vai chegar nessa fase no final da carreira dele. Então, para o começo, o copywriter ele precisa ser bom em anúncios. Então, fazer ali o anúncio de 1 minuto e meio, 2 minutos, para uma oferta que já está validada. Então, esse é o melhor caminho para o cara entrar hoje no mundo de copy. Então, ele vai pegar, escrever anúncios para uma oferta onde a empresa que ele tiver vai fornecer para ele. Então, ele vai entrar numa empresa, essa empresa vai ter diversas ofertas lá, vai pegar, essa oferta aqui de emagrecimento já está vendendo, eu preciso de novos anúncios para ela continuar vendendo ali. Então, você vai explorar novos tipos de ângulos, novos benefícios nesses anúncios para atingir novos públicos, para conseguir continuar mantendo essa venda. Então, é como se, beleza, as vendas fosse como se a VSL fosse o pulmão, assim, de uma empresa, e aí os anúncios é tipo o oxigênio ali, que vai mantendo esse pulmão respirando. Então, é basicamente nesse quesito. Então, se torna muito foda em anúncios. Com anúncios, você vai conseguir receber comissões daquilo, e essas comissões já é suficiente para você ganhar ali pelo menos 50, 100, 150 mil reais só fazendo anúncio em uma empresa forte. Entendi. Toca aí. E, galera, uma coisa que o Diogo tem de muito diferencial da maioria dos copywriters, né? É que, geralmente, os melhores copywriters, os maiores, né? Eles são muito focados em um nicho específico, né? Por exemplo, tem copywriter que só escreve para renda extra. Tem copywriter que só escreve para Nutra. Tem copywriter que só escreve para Nutra na gringa. Tem copywriter que só escreve para nicho de relacionamento. Cara, o Diogo, eu acompanhei ele desde do início dele, né? Todas as empresas que ele prestou serviço estavam na Paid, né? Como a Paid tem a maior conversão de checkout, a gente é focado em direct response, as maiores empresas de direct response vendem na Paid, né? E eu acompanhei a jornada do Diogo desde o começo. Não sei se você se lembra, a gente trocando ideia lá no WhatsApp. E, cara, o Diogo já escreveu para Infoproduto, que inclusive essa oferta de 40 milhões foi Infoproduto, né? Foi Infoproduto. De um cliente nosso da Paid. Já escreveu para Nutra, já escreveu para rejuvenescimento, já escreveu para diabetes, isso tudo no Brasil. Né? Então, você já teve sucesso em vários nichos e modelos de negócio diferentes. E agora eu sei que você está escalando bastante com ofertas nos Estados Unidos. Sim. E, cara, isso para mim é algo bem diferente de você, né? De referente aos outros copywriters. Por quê? Você sabe o que funciona em diversos modelos e nichos. E eu acredito que isso te ajuda a ter uma assertividade muito maior quando você vai escrever uma VSL nova. E aí eu queria que você falasse pra gente, em cima disso, quais são as diferenças de escrever uma VSL para Infoproduto, escrever uma VSL para Nutra. Quais são as maiores diferenças? E depois eu quero que você fale qual é a diferença de escrever uma VSL Nutra Brasil e Nutra Gringa. Show, vamos lá. Referente a essa VSL que eu escrevi de Infoproduto, a gente rodava na Paid, inclusive a gente tinha feito um teste anterior, uma outra plataforma, e aí, quando a gente fez o teste AB, a gente conseguiu uns 30% a mais de conversão ali no checkout, então por isso que a gente sempre manteve essa parceria, todos os produtos que a gente rodou foi ali dentro, até mesmo a gente teve o front-end ali, depois teve a questão do webinário, que era a questão de back-end ali, tudo rodava ali dentro. Então, quando eu fui escrever essa oferta de infoproduto, eu entendi que ela tem alguns princípios diferentes dos encapsulados, por exemplo. Então, um infoproduto, pelo fato dele não ser algo físico e tangível, você precisa pegar e tornar aquele entregável mais tangível para a pessoa. Então, como que você pode fazer isso? Por exemplo, o que os caras fizeram para sofisticar nesse nível? Eles olharam e falaram, beleza, o que as pessoas atualmente mais consomem para solucionar o problema delas de excesso de peso ali, beleza. Qual que é o caminho tradicional? Elas vão lá, vão no médico, elas recebem uma determinada receita e aí recebem determinados remédios de acordo com o peso, de acordo com a idade delas ali, com a altura, e a partir disso cria meio que algo personalizado e esse acompanhamento para ela conseguir emagrecer. Então, para infoproduto, você precisa pegar o que a pessoa meio que já está habituada a comprar e consumir
e colocar aquilo de forma mais done for you possível. No mais, tipo, foi feito para você isso aqui. Então, por exemplo, de emagrecimento, é interessante você sempre construir algo relacionado ou a um acompanhamento ali, que a pessoa vai ter ali dentro da plataforma, ou justamente a questão de um aplicativo, onde vai medir a idade, vai medir o peso dela, e a partir disso vai entregar um determinado protocolo, onde vai ter algumas receitas para combater aquele problema que ela possui. Então, beleza, o problema que ela possui ali é o excesso de bactérias ruins no intestino, e ela só consegue limpar isso com, sei lá, o tônico da maçã. E aí o teu entregável, ele vai precisar cumprir justamente o quesito de ter o protocolo do tônico da maçã, de quanto que ela deve tomar, de qual que é a dose que ela vai tomar diariamente, qual que é a frequência, quais são as outras receitas complementares disso. Então, eu acredito que infoproduto é justamente essa questão. Todo o bloco de oferta, ele precisa ser extremamente done for you para deixar muito tangível. Já o encapsulado, pelo fato de você já ter o teu produto físico, a pessoa já saber que aquilo ali, beleza, é como se fosse uma pílula mágica, de fato. Então, se torna muito mais fácil você vender um produto mais tangível. E aí, justamente, do encapsulado em si, o foco é justamente nas funções que os ingredientes vão cumprir no corpo da pessoa. Então, beleza. Eu sempre gosto de trabalhar na média ali de pegar todos os ingredientes que tem dentro de uma fórmula. E aí, cada um... beleza, vamos supor que tem 3 ingredientes a fórmula que eu peguei ali, do fornecedor. Eu vou selecionar, por exemplo, 3 ingredientes dali, os 3 melhores ingredientes, assim, que se encaixam com o meu mecanismo. E aí, cada um deles vai cumprir uma etapa do meu mecanismo. Então, dentro do mecanismo, eu sempre separo ele em 3 etapas. Beleza, vamos voltar aqui. Se o meu mecanismo você tá com excesso de peso, beleza, eu tô com excesso de peso porque os teus níveis de GLP-1 estão desequilibrados. Beleza, por que meus níveis de GLP-1 estão desequilibrados? Porque o teu cortisol tá alto. Então, se é isso daqui, quando eu vou estruturar nos meus ingredientes, o meu primeiro ingrediente, ele vai precisar fazer o quê? Diminuir o cortisol. Inibir o cortisol. O meu segundo ingrediente, ele vai aumentar a produção do GLP-1. E o meu terceiro ingrediente, eu sempre gosto de colocar algo que blinde ali o corpo para ela não ter esse retorno dessa gordura. Então, o encapsulado em si, eu sempre separo em 3 etapas ali. Cada um dos ingredientes cumpre essas funções. Já o infoproduto, eu sempre deixo mais done for you, dividindo um protocolo ali, onde tem a frequência que a pessoa vai tomar aquilo, por quanto tempo, tudo dividido certinho. E tento entregar muito mais bônus ali relacionados a acompanhamento em si. Quanto mais proximidade você conseguir trazer para a pessoa, mais segurança, mais credibilidade você gera e menos ela se sente sozinha naquela jornada. Então, infoproduto em si precisa ter tudo detalhado dentro da plataforma. Então, você precisa deixar claro para a pessoa que ela vai receber tudo, beleza, tudo gravado em tempo real ali, que justamente, mano, é aula por aula, é separado certinho, que aí fora isso, se ela tiver dúvida, ela vai poder tirar com a especialista. Então, isso traz muito conforto, isso traz muita segurança para a pessoa. Então, mostrar como que é a área de membros por dentro, mostrar como que é o teu aplicativo por dentro, deixar muito bem claro qual que é o produto que a pessoa vai receber. Porque o infoproduto já não é tão tangível. Então, quanto mais próximo da realidade da pessoa você puder deixar aquilo, mais desenhado, mais ilustrado, falar menos e mostrar mais, melhor vai ser. E agora, beleza. A diferença de encapsulado para o Brasil, para os Estados Unidos, eu enxergo que é justamente na questão, principalmente, de provas. Nos Estados Unidos, você precisa de muito mais provas ali, muito mais... eu acredito que hoje a gente está numa era de um consumismo absurdo. E nessa era de consumismo, a gente cruzou a linha ali de ter muitas pessoas atacando nas mesmas dores, fazendo as mesmas coisas. Então, o mercado dos Estados Unidos ele sofisticou mais. E lá as pessoas atualmente estão precisando muito mais de depoimentos ali. Então, a onda que tinha no Brasil de renda extra, de precisar de muitos depoimentos ali dentro da VSL em si, essa onda meio que está surgindo ali nos Estados Unidos, porque as pessoas estão ficando mais céticas. Então, hoje eu vejo que nos Estados Unidos você precisa de muito mais provas. É muito interessante você conseguir encontrar fontes verídicas que mostrem, de fato, celebridades que estão utilizando aquilo que você está vendendo ali.
Então, vamos supor que você, na sua fórmula, tem vinagre de maçã. E aí tem diversos conteúdos ali no YouTube de médicos realmente validados daquilo, tipo Dr. Oz, Dr. Gander, fazendo testes ali, confirmando que aquilo ali funciona. Vamos supor que tem documentários ali comprovando sobre aquilo do vinagre de maçã. Então, quanto mais você conseguir extrair todos esses elementos e colocar, melhor. Então, por exemplo, beleza, tem a Oprah que está falando sobre vinagre de maçã, suponhamos. É interessante que você pegue e separe todos esses materiais para você colocar ali como uma prova muito forte. Então, o pessoal lá dos Estados Unidos, principalmente para nichos de beleza feminina ali, tipo nicho de estética, saúde também, é muito voltado nessa questão. Precisa de bastante depoimentos, precisa de muitas coisas técnicas também de estudos. Então, isso é muito interessante. Então, hoje, atualmente, todos os ingredientes que eu vou falar ali, se eu vou citar um ingrediente, por exemplo, a berberina, eu gosto de colocar um takezinho de pelo menos alguma reportagem falando de alguns benefícios específicos da berberina que cumprem aquela função. Então, vamos supor que a berberina eu vou usar para reduzir a inflamação do corpo. Então, nesse material lá, nessa reportagem, vai falar, a berberina já foi comprovada em mais de X testes que consegue reduzir em X% a inflamação do corpo, se comparado a outros remédios como tal. Então, tem que sempre achar esses fatos verídicos para incluir ali. Então, eu vejo que nos Estados Unidos essa é a principal diferença. A expansão que você faz a nível de prova e o teu nível de oferta ali também, ele tende a ser muito... eu gosto de deixar a oferta bem mais ampla, assim, porque essas pessoas, geralmente, elas necessitam de mais argumentos e mais credibilidade para que elas acreditem no teu produto, justamente pelo fato de ser o mercado mais competitivo do mundo. Então, se você comparar, por exemplo, o mercado Latam com o mercado dos Estados Unidos, o mercado Latam tem VSL que com 20, 25 minutos ali você já consegue escalar absurdamente. No mercado dos Estados Unidos, pode acontecer isso? Pode, mas não é algo comum. É totalmente uma exceção, é um ponto fora da curva. Porque se você for ver toda a média, é tipo 1 hora de VSL, 55 minutos de VSL, 50 minutos. Então, você percebe que as pessoas precisam de mais credibilidade e dessas fontes mais... para gerar mais... Autoridade. autoridade. Não? Legal? Muito bom saber disso. Ô, Diogo, e assim, cara, conta pra gente, hoje você é um cara que tem muito sucesso, tá tendo muito resultado, conta pra gente como é que você aprendeu copy? Lá no começo, cara, eu entrei no mercado, como é que eu entrei, como é que eu comecei, como é que eu descobri que copy era uma coisa importante e como é que você consumiu esse conteúdo que você sabe hoje? Uhum. Vamos lá. Eu comecei no mercado de copy justamente quando eu estava num período ali... eu nasci em família pobre, né? Então, eu trabalhava de jovem aprendiz, ganhava tipo R$750 por mês ali. E aí, eu sempre quis ajudar muito a minha mãe, saca? E eu ficava buscando formas de ganhar dinheiro de alguma forma. Então, pesquisava lá, Mercado Livre. Será que se eu comprar um estoquezinho pequeno ali, começar a vender uns fones, será que eu vou ganhar algum dinheiro? Eu vi que não ia dar certo. Aí eu tentava migrar para outro negócio, tentava dropshipping. Aí, só tomei prejuízo. Aí eu comecei a prestar serviço de tráfego para negócio local, comecei a levantar um caixa. Mas eu vi que aquilo não era para mim ainda. Aí eu comecei a pesquisar e eu encontrei que dentro do digital, uma das profissões é justamente a profissão de copywriter, onde é meio que como se fosse um redator publicitário ali. E aí eu lembrei que na escola, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade para escrever redações ali. Então eu sempre escrevi muito bem. E para o copywriter ter muito sucesso, ele precisa de 3 princípios assim. Escrever minimamente bem. Segundo ponto, é justamente a questão de ter um raciocínio lógico ali ok. Então o cara que ele precisa olhar ali a cadência de fatos ali e tal, ter meio que essa mentalidade de blocos, assim, de estruturar as coisas certinho. E eu acredito que o terceiro ponto é ele ter muita intensidade de estudo, saca? Então, o copywriter, acima de tudo, é o cara que mais precisa estudar. Então, ele precisa ler a todo momento, ele precisa estar antenado a todo momento, observando tudo que está acontecendo ao redor dele e sempre identificando como que ele pode puxar aquilo para criar uma nova VSL, para criar um novo anúncio, como que ele pode enxergar aquela realidade de alguma forma para justamente o trabalho dele em si. Então, se ele tá no TikTok e aí ele viu alguma coisa viralizada, ele já tem que salvar aquilo ali e falar, isso aqui é interessante, daria para usar num anúncio assim, assim, assim.
Então, o copywriter, a mente dele tá todo momento sempre nessa parada, saca? Então, o copywriter, ele precisa estar imerso nisso para ele conseguir, de fato, ter sucesso, assim. E aí, eu comecei a estudar diversos conteúdos ali, que eu comecei a encontrar na internet, como escrever copies, por exemplo. E aí, beleza. No que eu comecei a estudar ali, eu entendi que tinha um mercado de lançamentos, aonde, beleza, o copywriter, ele vai entrar no mercado de lançamentos, aí ele vai entrar numa empresa, ele vai escrever para esse coprodutor, e esse coprodutor vai dar uma pequena porcentagem para ele. Só que entrando nesse mercado em si de lançamentos, eu percebi que você fica muito à mercê de outras pessoas, de outros experts ali. Então, às vezes, você quer fazer uma determinada promessa ali, só que aí o especialista fala, não dá para fazer isso aqui é totalmente fora da curva. Aí você vê que se não fizer aquele determinado tipo de promessa, teu produto nunca vai vender. E aí o expert sempre bate no peito e fala, mas o meu produto é diferente de todo mundo. Mas o meu produto não tem nada a ver com esses concorrentes. Esses concorrentes estão vendendo isso aí, não sei como. E aí fica teimando por ter um produto melhor ali. E aí, tipo, fica sempre essa briga de coprodutor querendo fazer uma promessa forte, o especialista não aceitando para não vender os valores dele. Só que, tipo, é o marketing em si. Sim, E aí gera você fica... resultado, né? E aí você fica ali à mercê disso, tendo que escrever, sendo escravizado, entregando copy pra caralho e não conseguindo obter retorno. E aí eu vi que, por exemplo, dentro do mercado de lançamentos, são muitas bolhas. Então, você precisa estar numa bolhazinha ali que você consiga ter mais autonomia e mais liberdade para fazer aquilo que tu gosta. Então, para escrever ali da oferta do jeito que você acha interessante e tal. E geralmente não é assim, saca? Então, eu entendi que, beleza, eu vou ter que entrar numa bolha aqui para eu conseguir ter resultado. E ainda assim, eu não vou ter um resultado expressivo, que eu sempre vou precisar de alguém para alguma coisa. E, de fato, eu consegui ganhar um dinheiro ali. Consegui levantar um caixa, mas logo eu entendi que eu precisava migrar para algum modelo de negócio tal qual eu conseguisse escrever do meu quarto um documento e aquilo ali eu mesmo rodar ou passar para alguma empresa rodar e ser algo autônomo. Sei lá, tu contrata uma atriz e essa atriz, ela conta a história de uma mulher e aí, beleza, essa mulher passou por tal problema. Ou você vai lá e contrata um especialista mesmo, e aí você pode citar que ele é um médico, se for um especialista. Aí você contrata, beleza? Então, você paga ele ler o roteiro. Então, eu entendi que esse era o melhor caminho. Ou, de fato, colocar hoje uma inteligência artificial para fazer o meu vídeo ali. Então, hoje, com o avanço das inteligências artificiais, assim, é muito possível fazer isso. E aí, naquela época, eu entendi que esse era o melhor caminho, para eu conseguir ter mais autonomia, mais liberdade, para eu conseguir trabalhar no que eu queria e ganhar mais dinheiro. Então, eu conheci eu comecei a entrar em grupos de network. Então, pessoal, mano, uma coisa muito interessante para você que está começando em copy é sempre entender que você precisa de um mentor e você precisa de alguém que te dê um acesso. Todo mundo, quando cresce, ganha meio que tipo um poder de dar essa chave e esse acesso para a pessoa que está abaixo. Essa pessoa só consegue subir se ela tiver essa chave. Então, é sempre assim, não tem como fugir disso. Então, quanto mais você conseguir se aproximar das pessoas que já chegaram onde você quer chegar, das pessoas que têm o resultado que você almeja, dos grupos, quando você estiver meio que nessa atmosfera ali, essas pessoas que estão sempre vibrando aquilo ali, sempre trabalhando naquilo, mais você vai conseguir prosperar, mais você vai conseguir crescer de forma muito rápida. Então, eu entendi isso desde o começo. Eu entendi que durante a minha trajetória, a sua trajetória ela nunca pode ser só solitária. Ela tem que ser, sim, modo caverna em alguns momentos, só que a sua trajetória, para tu crescer, tu precisa de pessoas. Nenhuma empresa é grande do jeito que é sozinha. Precisa de pessoas. Então, nós vivemos em sociedade, logo, quanto mais você conseguir se aproximar das pessoas certas para obter o conhecimento que você deseja e compartilhar muito com ela também. Então, o segredo do networking é você conseguir entregar muito de forma genuína para aquela pessoa, tudo que você puder ajudar ela. Não ficar só interessado em dinheiro, em negócio, mas sim, de fato, mostrar uma pessoa interessante. Então, seja interessante para depois ser interesseiro. Então, todos nós somos interesseiros em algum aspecto. Então, por exemplo, se você tem um amigo, você tem interesse nos bons momentos que ele te proporciona. Se você tem uma namorada, você tem um interesse no cuidado que ela dá para você, na forma que ela se porta. Então, todos nós somos interesseiros em algum aspecto. Então, primeiro seja interessante para depois ser interesseiro. E eu entendi logo do início isso. Eu entrei dentro de um grupo, eu comecei a conversar, comecei a interagir com o pessoal e logo tive contato ali com o Derek. E aí eu vi que ele era uma pessoa muito genuína, assim, muito pureza.
E ele também percebeu que eu não era interesseiro, tipo, no dinheiro dele, nem nada do tipo, que eu realmente estava ali para crescer, que eu realmente estava fazendo aquilo ali porque eu buscava, tipo, uma amizade muito forte, assim, construir um laço muito foda com as pessoas. E ele começou a me ajudar. E aí ele me indicou alguns conteúdos ali de uns gringos também, comecei a estudar bastante. E então foi na onde eu entendi. Eu já tinha meio que escrito algumas VSLs anteriormente ali, já tinha conseguido validar algumas coisas ali. Durante esse período dos lançamentos que eu fazia, eu também fazia alguns freelas ali de VSL, consegui obter alguns resultados. Mas depois, com esse conhecimento ali que o próprio Derek me passou também, eu consegui ter meio que um despertar, sabe? Eu falei, beleza, eu posso expandir a minha mente e ir mais além do que eu estava pensando que eu poderia ir. Então, eu não preciso, por exemplo, me privar a somente ficar, sei lá, 7 dias em artigos científicos achando um mecanismo mirabolante. Não, eu posso, beleza, encontrar encontrar um mecanismo verídico que seja comprovado cientificamente em alguma VSL, que tenha toda a questão da regulamentação ali, para eu conseguir extrair aquilo ali e aplicar da melhor forma numa oferta que eu vou construir. E aí foi quando eu comecei meio que ter esses atalhos e cortar caminhos, encurtar aquilo ali. Então, isso acelerou muito o meu resultado. Eu falei, beleza, o tempo que eu gastaria, sei lá, 15 dias para fazer uma VSL, eu jogasse metade do tempo e ela sai com muito mais assertividade. Porque, acima de tudo, eu entendi que um copywriter bom, ele precisa ser muito bom em tomada de decisão. Então, uma pequena decisão que você toma na sua vida faz você ser multimilionário, faz você quebrar. Então, tipo assim, eu entendi que para ele chegar no topo é um resultado de micro decisões que ele vai fazendo ao longo da trajetória dele. Quanto mais decisões ele conseguir fazer de forma assertiva, mais longe ele vai conseguir chegar. Isso é para tudo na vida. Então, beleza. É para você que está no CLT e decide chegar pro teu chefe e falar tchau. Então, é uma decisão que tu toma. É para você que está no mercado de lançamento, decide ir para o marketing direto, é outra decisão. É para você que, beleza, tem um produto para escrever, escolhe um determinado nicho tal, ao invés de um nicho tal, isso é uma outra decisão. Então, tudo são sobre decisões na sua vida. Então, um conselho para vocês é se torne muito foda em tomar decisões. E um conteúdo que eu até recomendo para que as pessoas de casa leiam, é muito interessante, é do conteúdo do Charles Mugson. Acho que é Charles Mugson, não me engano. Isso aí. Ele fala muito sobre os modelos mentais dele, sobre o quesito de tomada de decisão e como que ele aconselhou ali grandes caras da finanças, como, por exemplo, o próprio Warren Buffett, que tem aí 93 anos de idade, é o maior acionista aí na PF, né? Então, se eu não me engano. Temos o brasileiro e temos o Warren Buffett, realmente. Sim. E aí, da Coca-Cola, né? Ele tem Coca-Cola, ele tem Microsoft, várias coisas. Então, mas você percebe que tipo, até o Warren Buffett precisou de um mentor e precisou de alguém para instruir ele a tomar as melhores decisões para ele chegar onde ele chegou. Imagina você, entende? Então, beleza. Então, esses são os princípios para você se tornar um copywriter muito foda. Primeiro ponto, network. Já ensinei como que você vai construir network. Segundo ponto, tomadas de decisão. Já passei para vocês. Estude mais sobre modelos mentais. Estude mais sobre Charles Mugson. Esteja antenado sobre isso. O ponto 3 também é a intensidade que você coloca sobre algo. Então, você tem que entender, beleza, muitas pessoas perguntam, tá, em quanto tempo eu vou conseguir ter resultado como copywriter? Depende. Depende 100% de você, na real. Porque, por exemplo, um médico, ele vai demorar 6 anos ali na medicina. Um copywriter, ele pode demorar 5 anos para ter resultado. Só que você pode pegar esses 5 anos e colocar a intensidade em 1 ano. Então, é muito mais a intensidade ali, no mínimo, muitas e muitas horas de trabalho de forma inteligente. Então, se rodeando das pessoas certas, tendo acesso aos conteúdos certos e também conseguindo tomar as melhores decisões ali para tudo que você for fazer. E entre dentro do quesito de escrever anúncios para empresas. Então, essa é o melhor caminho, porque ali você já vai entender tudo sobre a operação, você já vai entender os anúncios que estão validando, você já vai ter uma visão do mercado, você vai saber as principais tendências que as pessoas estão consumindo, os produtos que elas estão consumindo, o tipo de conteúdo que o James lá dos Estados Unidos está consumindo lá no TikTok dele, no Instagram. Como que você pode camuflar aquilo ali para vender teu produto em si. Então, o copywriter ele tem que ser muito antenado, muito curioso, ter esse raciocínio lógico, essa capacidade de network muito foda também. E isso vai fazer dele um copywriter muito foda. Show. Derek, Derek. Diogo, a gente tava conversando, né? Você tava contando a sua história, você contou até a parte que você começou a conversar com o Derek e você entrou em outro lugar. Continua.
Você... Beleza. E aí, no que eu comecei a conversar com o Derek ali, ele me mostrou que existiam outras formas de buscar mecanismos ali, que existia outras formas de você ter uma assertividade um pouco maior, que existia formas de você isolar determinadas variáveis ali da tua copy para a próxima que você for escrever, você já ir de forma mais assertiva. Então, justamente, esse direcionamento que ele me deu ali sobre modelos mentais ali, tipo, convivi muito tempo com ele, né? Então, tipo, hoje a gente mora junto, a gente já passou morando mais de 7 meses junto, então a gente conversava todos os dias também. E nesse tempo convivendo com ele, eu absorvi muito dessa questão de modelos mentais, sabe? O Derek, pra mim, é um cara que é muito... Mano, ele é um gênio nesse quesito, assim, nesses modelos mentais. Tanto é que, pô, com 19 anos de idade, ele já tinha aposentado a família inteira dele, né? E aí, quando Como copy, né? Como copy, exato. Então, entra justamente nesse ponto. Ele me ensinou bastante sobre isso. E foi o hack, assim, que mudou. Que quando eu comecei a escrever, de fato, que eu posso falar, mano, comecei a escrever muitas VSLs, eu comecei a ter uma assertividade muito maior ali. Então, hoje, por exemplo, graças a muitos ensinamentos que eu fui otimizando ao longo do tempo ali, a gente conseguiu, por exemplo, ter uma escala de 2,5 milhões por dia nos Estados Unidos, por exemplo. Então, um resultado que era completamente inimaginável para a gente fazia em 30 dias uma oferta escalada, era, sei lá, 2,5 milhões, a gente fazia em 24 horas. Então, isso para mim foi uma alavancagem muito absurda, assim. E, de fato, com todo esse ensinamento que ele foi passando, eu fui acertando várias e várias ofertas ali, tanto de infoproduto de relacionamento, infoproduto de emagrecimento, infoproduto de rejuvenescimento. Já tivemos infoproduto de rejuvenescimento que a gente chegou a fazer 150 mil em um dia. Também rodamos na Page esse produto. Já tivemos também a questão de vários e vários encapsulados ali no Brasil, que a gente rodou também. Então, eu comecei a acertar muitas e muitas ofertas e eu fui pegando muito know-how, muito repertório, porque é a mesma coisa de um soldado que ele vai para várias guerras. Ele já conhece aquele território. Ele já sabe que, mano, as pessoas vão vir mais daquele canto ali, aqui tem um ponto cego aqui dá para fazer uma estratégia assim, assim, assim. Então, ele já sabe os territórios que ele está entrando. Então, ele já entra com muito mais arsenal para a guerra ali. E eu acredito que todo esse período me deu muito repertório para chegar onde eu cheguei. Então, um copywriter bom, ele precisa de muito repertório. Então, trabalhar muito intensamente. Então, hoje, o copywriter pensa, isso aqui que eu estou fazendo está sendo maçante e o cara nem tá escalando como deveria, só que você já está tendo um aprendizado muito foda. Por exemplo, tem anúncios hoje que a gente já chegou a vender mais de 2 milhões no dia ali, durante vários dias seguidos, que era um anúncio onde eu peguei o hook, que é os 2 primeiros segundos iniciais, eu peguei de uma copy que eu fiz há 3 anos atrás, de uma operação que era de neuropatia. E aí a gente pegou esse hook e colocou num anúncio nosso de diabetes. E foi o nosso anúncio recordista, assim, justamente por esse quesito. Um hook que eu consegui resgatar, mais de 2 hooks eu consegui resgatar de coisas que eu fiz ano passado que deram muito bom. Então, os repertórios que você constrói ao longo do tempo ali, as coisas que você vai melhorando no teu dia a dia vai te tornando um copywriter muito mais foda. Então, escrever todos os dias ali. Por exemplo, o Derek ali, ele passou mais de 2 meses escrevendo uma VSL por dia. Ele só sentava e começava a escrever, entendeu? Então, só ia no flow. Isso melhora muito. Ele estava até falando esses dias. Isso melhora muito a tua comunicação ali. A comunicação nada mais do que a forma que você vai expressar aquilo que você vai colocar dentro da tua VSL. E a psicologia em si é meio que a estrutura que você vai fazer aquilo, os argumentos que você vai usar, a ordem que você vai colocar daquilo. Então, essa é a diferenciação. Então, com o tempo, escrevendo todos os dias, a sua linguagem fica menos ambígua, menos redundante, você consegue pegar sentenças complexas e tornar aquilo mais simples, você consegue deixar algo mais genérico, tornando algo mais específico e visual para as pessoas. Então, são diversos pontos que você vai melhorando ali na tua habilidade de copy, que vai fazendo você ser cada vez mais foda, que vai fazendo você escrever uma copy de uma forma muito absurda, em tempo muito pequeno, porque você já criou muito expertise sobre aquilo, saca? E aí, outro ponto também que eu fui aprendendo ao longo do tempo é sobre o marketing em si, é sempre sobre o que as pessoas querem ouvir. Então, beleza. As pessoas, geralmente, elas estão fazendo o que elas querem ali nas redes sociais.
Então, elas estão pesquisando os conteúdos que elas querem, elas estão mexendo com conteúdos que estão chamando a atenção dela. Então, é justamente o que elas já querem ouvir, elas já estão ouvindo. Você só precisa pegar aquilo que elas já estão ouvindo e meio que camuflar de alguma forma para vender o teu produto ali, saca? Eu acredito que é isso. Pô, você trouxe um ponto muito foda aqui, Diogo. Até vou voltar um pouquinho lá pra gente continuar entrando mais nessa parte diretamente da criação de copy. Mas, cara, você falou assim, dos modelos mentais e o quanto eles foram importantes para você. O quanto você aprendeu isso ali com o Derek. No dia a dia, vocês meio que... Você absorveu o Derek, é sempre assim, né? É um processo de osmose que tem entre nós. A gente vai aprendendo ali realmente com as pessoas que estão ao nosso lado, a ambiência, disso tudo. Diogo, dá um exemplo aqui, até prático, na sua rotina de copy, que faz 8 dígitos, de como você aplica os modelos mentais, até para a galera entender, sabe? Pegar um dos mais importantes que você tem e como você aplica. Eu acredito que um dos principais modelos mentais assim que eu gosto de utilizar bastante é a questão da engenharia reversa, que é eu pegar algo e ir destrinchando ali para entender. Então, por exemplo, sei lá, trazendo aqui para o cenário de uma VSL, por exemplo. Eu pego uma VSL que esteja escalando hoje no mercado, então vamos supor, está escalando o Viagra brasileiro. E aí eu começo a fazer uma engenharia reversa, meio que olhando a fundo ali para entender. Por que esse cara usou esse gancho? Da onde ele puxou isso? Da onde veio essa referência? Então eu começo a entender cada uma das peças que ele foi puxando para construir a VSL dele. Então eu entendi, beleza, Viagra brasileiro. Eu já vi ali que na VSL ele falou que os brasileiros são as pessoas que, vamos supor, tem a fama de ser o país da putaria, né? Então, beleza, já tem essa fama no mundo. Então, ele já meio que usou essa superestrutura, esse senso comum que as pessoas já acreditam, para falar sobre o Viagra brasileiro. Aí, eu já sei disso, aí beleza. Por que ele usou determinado storytelling? Ele puxou disso aqui. Ele usou por conta disso. Ele usou porque nesse nicho as pessoas são muito movidas por vergonha. Então, ele pegou um ponto clímax de uma situação muito vergonhosa para o cara, no nicho de disfunção, e aí ele utilizou. Por que ele colocou o bloco de oferta dessa forma aqui? Ele colocou o bloco de oferta e falou que a pessoa vai comprar 3 frascos e receber 3 de graça, porque por conta dessa e dessa oferta aqui que também utilizou. Então, eu sempre vou entendendo ali todos os princípios, de fato, mapeando cada um deles e olhando por trás por que ele usou cada um dos pontos. Então, isso para anúncio, isso para VSL, isso para tudo, assim. Então, você fazer a engenharia reversa ali e entendendo aquilo é uma das paradas, assim, que todo copywriter precisa ter na rotina dele para conseguir, de fato, ter muito resultado, assim, saca? Muito foda. E é nesse procedimento ali, nessa visão que você está realizando, que você começa até a definir, até estipular as etapas que você vai começar a trabalhar, uma ordem hierárquica. Qual que é esse momento? Quando ocorre isso? Show. No meu processo de desenvolvimento de VSL, a primeira parte que eu sempre começo a escrever é justamente a minha argumentação de vendas. Antes de tudo. Antes de tudo. Então, para eu escrever... Beleza, antes de tudo, a primeira coisa que eu vou escolher é o mercado, né? Show. Então, vamos supor, eu sempre gosto de trabalhar em determinados nichos ali que eu vejo que está com muito potencial. Como que eu enxergo o potencial desses nichos? Através, justamente, de swap files que você tem acesso. Tem também a questão de mineração que você aprende a fazer pela biblioteca de anúncio, pelo AdMiner, em diversas ferramentas, pelo DeepTube também. Você consegue puxar ali. Com base nisso, eu já consigo ter uma noção de quais são os mercados mais fortes, assim, até mesmo com contatos e networking. Eu consigo entender, beleza, o cara está escalando... Tem 2 amigos meus escalando para próstata, eles estão usando isso e isso na VSL. Se eu fizer uma nova de próstata usando tal coisa. Então, já começa a ter uma noção de nichos ali. Aí, beleza, eu escolhi o mercado. Beleza, escolhi, por exemplo, emagrecimento. E nesse mercado de emagrecimento, o segundo ponto que eu vou fazer é extrair justamente o que as pessoas querem ouvir. E aí eu vou ter um documento, onde a gente chama de briefing. Nesse documento, eu faço a extração de tudo que as pessoas querem ouvir. Desde os principais problemas específicos que essas pessoas querem ouvir, para elas se identificarem. Então, por exemplo,
eu começo a pesquisar em fóruns ali do Reddit. E aí no Reddit você coloca lá, tipo, horror story of weight loss. Tipo, como que foi a minha história com emagrecimento? Como que é ser uma obesa aos X anos de idade? Você começa a entrar em determinadas comunidades ali, que tem essas headlines. E aí, nessas comunidades, são pessoas anônimas. Então, pelo fato de ser pessoas anônimas, elas falam a verdade porque elas sabem que elas nunca vão ser reconhecidas. Cara, que foda, você pega algo que já tá na cabeça das pessoas. Exato. Então, beleza. Com base nisso, eu consigo ir num nível muito mais específico do que as pessoas que falam, você vai emagrecer. Eu já consigo saber que a mulher que tá gorda, essa mulher, ela já deixou de se vestir com as amigas dela há muito tempo. Ela já deixou de sair na foto com as amigas dela há muito tempo. Essa amiga dela, ela já se escondeu em todo tipo de roupa larga para esconder a gordura dela. Essa mulher, ela sempre que o marido dela olha pro lado, ela sempre pensa que tá olhando para a amiga magra dela, que ela não consegue explicar porque a amiga magra dela come todo tipo de prato de comida e nunca engorda. Então, essa pessoa, ela anda, a coxa dela, tipo, raspa uma na outra e isso começa a assar. Então, beleza, isso é muito latente. Só que as pessoas não exploram isso, porque as pessoas não estão ouvindo da boca do povo. Então, eu faço a extração justamente dali. Então, beleza, ali eu já sei qual que vai ser o desejo mais ardente dessa pessoa. Por exemplo, para diabetes, teve uma oferta nossa que a gente vendeu mais de 75 milhões. E aí, o storytelling dela, eu peguei com base no Reddit. Porque eu vi que dentro do Reddit tinha uma mulher que ela falava assim, eu não aguento mais ser a estranha da mesa toda vez, tipo, alguém perguntar pra mim se eu quero comer alguma coisa diferente, porque eu não posso comer o mesmo doce que meus próprios netos. Eu não aguento mais, tipo, ficar isolado de canto, ficar tendo que ficar trazendo preocupação pra minha família, ser um fardo a ser carregado pelos meus filhos. Antigamente eu era um homem da polícia, eu era a estrutura da casa, o herói da família. E hoje eu não passo de uma menininha chorona que precisa ser carregada numa cadeira de rodas. Então isso é muito forte. Cara, isso é muito real. Né? Aí beleza, aí tinha lá um depoimento que a mulher falava, eu tô chorando de soluçar porque já é a terceira vez que eu faço um bolo pra minha neta que eu não posso comer. Aí eu peguei e coloquei o ponto clímax na história. O ponto clímax na história era o quê? Vovó, você não vai comer Vovó, o primeiro pedaço do bolo é pra você. Putz, cara, que isso, velho. Genial. Quebrou. Porra, quebrou. Genial. E aí, tipo, a avó, com o olho cheio de lágrimas, pegou e comeu. E aí ela teve uma parada ali que ela tinha tomado a insulina errada. E aí, meio que ela foi pro hospital, quase morreu. E aí, tipo, como que eu iria fazer isso se eu não tivesse pegado o que as pessoas querem ouvir e puxado da vozinha que já tá passando na mente delas? Entendeu? Então, beleza. Nesses fóruns ali, nos comentários de YouTube, então você acha lá superações ali de emagrecimento. Então, My Journey of Weight Loss. Então, você entra ali no YouTube, começa a achar. Sempre vai ter uns textos muito gigantes, assim, e você vai... Eu vou meio que copiando aquilo ali e vou colando no documento, saca? Então, já tive que pagar multa porque toda vez que eu vou abrir o carro, bato na porta do lado. Eu não consigo fechar o cinto. Sempre que eu vou, não consigo vestir o meu próprio sapato, porque eu não consigo agachar, entendeu? Então você vai pegando muitas e muitas coisas ali nesse sentido. Do que essa pessoa está consumindo, do problema qual que é a voz interna que está na mente dela, qual o principal problema latente que ela está passando, o que não faz ela conseguir dormir à noite, o que ela mais deseja, quais são os pecados carnais que essa pessoa tem que ela não tem coragem de falar para ninguém. Então, por exemplo, a mulher de rejuvenescimento, a mulher de emagrecimento, um dos maiores sonhos dessa mulher é que ela seja reconhecida por homens mais novos, que ela tenha a atração de homens mais novos. Por quê? Porque a mulher, quando passa dos 30 anos de idade, ela começa a sentir um pouco ali que meio que o relógio biológico dela tá caindo. Então ela começa a ter mais essa sensação de caralho, eu tô ficando mais velha. Então a mulher se incomoda muito com isso. É por isso que são bilhões e bilhões de produtos cosméticos são vendidos diariamente. E aí, beleza, sabendo desse princípio, você já entende que aquilo mais carnal que tem na pessoa ali, justamente o que mais tem dentro do coração dela... Tá na sombra, né? Tá na sombra, que ela não fala pra ninguém.
é que ela quer sair na rua e, tipo, ela quer que outro cara, tipo, mais novo olhe pra ela, porque isso vai fazer ela se sentir mais desejada. Ela quer estar na academia e, tipo, um cara meio que olha e comenta com um amigo. Então, isso vai fazer ela ter a sensação de, caralho, apesar de eu ter essa idade, eu sou desejada, saca? Aí você vai entendendo esses pequenos conceitos ali que você pode usar no teu anúncio depois, entende? Então, tinha até um anúncio lá, que era tipo, eu tô me sentindo culpado porque eu causei o divórcio da minha melhor amiga. E aí era basicamente a história do anúncio é que antigamente ela era a gordinha da roda, e aí ela ficou muito magra, e aí o marido da amiga dela começou meio que, tipo, dar em cima dela, saca? Só que aquilo ali é meio que um perrengue cobiçado. É tipo, que a mulher gostaria de passar porque lá no pecado mais carnal dela, na sombra, ela almeja aquilo. Cara, que foda. Porque vai justamente cumprir aquilo que está faltando nela, que é a segurança, que é justamente a reprodução. Então, isso aí vai suprir essa necessidade biológica que ela está sentindo falta. Porque quando ela começou a engordar, quando ela começou a ficar mais velha, isso foi caindo. Então, ela foi despertando menos olhares, ela foi se sentindo menos desejada, ela foi se sentindo mais gorda, ela foi tendo nojo dela na frente do espelho. Ela pega a barriga dela, ela sente vontade de cortar aquela gordura fora. Então, isso são detalhes que você só pega ouvindo diretamente da boca da pessoa. São coisas que passam na mente da pessoa que você só consegue se você aprofundar naquilo que tu está fazendo. Então, voltando lá para o meu documento, quando eu escolhi o meu mercado, quando eu escolhi o meu nicho ali, emagrecimento, eu começo a buscar o que as pessoas querem ouvir, o que já tem na mente delas. E aí, o que elas querem ouvir é sobre... beleza. O que já tem na mente delas, eu começo a buscar dessa forma aí. O que elas querem ouvir? Eu começo a buscar justamente de tudo que elas já consomem. Quais são os conteúdos que mais estão viralizando atualmente? Então, são conteúdos ali no YouTube, onde tem bastante receita de gelo com sal, vamos supor. Aí, beleza, eu já sei que as pessoas estão consumindo bastante aquilo ali. Eu entro lá no Google Trends, eu sei que quando eu coloco lá weight loss, por exemplo, ou recipe my weight loss, homemade for weight loss, ingredient for weight loss, quando eu coloco esses tópicos ali, increase my metabolism, tipo, umas paradas assim, no Google Trends ali, nos últimos 30 dias para os Estados Unidos, eu consigo pegar as principais palavras-chave, as principais tendências, os principais ganchos que estão viralizando no momento. E aí, com base nisso, eu já sei o que as pessoas querem ouvir, entendeu? Então, eu pego conteúdos do TikTok, colo links dos mais viralizados, que mais está na boca do povo, e vou colando aquilo ali. Aí, depois que eu fiz essa parte do que as pessoas querem ouvir, desde TikTok, Shorts, Reels, Instagram, YouTube, eu entendo o formato que as pessoas estão consumindo. Então, se é uma receitinha, então eu vou fazer anúncios ali onde vai ter uma mulher fazendo uma receita. Se é um formato mais ASMR, então eu vou pegar... Então, tipo, tem uns vidinhos que a mulher pega, faz uns ASMR assim, bate no baking soda e tal. Então, eu vou fazer uns ganchos assim, que são os primeiros segundos do meu anúncio dessa forma. Então, eu já começo a extrair tudo nesse documento. Nesse documento, eu jogo todas essas informações. Quando eu tenho todas essas informações jogadas, eu vou em busca justamente ali do meu mecanismo, entende? Então, o meu mecanismo, eu sempre gosto de pegar mecanismos validados. Então, eu pego, por exemplo, um mecanismo lá dos Estados Unidos, onde, sei lá, da pimenta caiena, que começa a VSL, onde a mulher toma um spray de pimenta na cara de um policial, e aí alguns dias depois ela começa a emagrecer. E aí eles descobriram que tinha um ativo lá na pimenta, que é a capsaicina, que ativa as mitocôndrias do corpo da pessoa e faz ela emagrecer. Aí, beleza, eu já sei que isso já validou no passado, então eu posso pegar esse mecanismo, por exemplo. E aí eu já sei que está rodando um outro mecanismo atualmente, que é, vamos supor, o sono. Está falando que o sono, ele desregula diversos hormônios da pessoa, inclusive o hormônio do cortisol, e aí isso está fazendo ela engordar. Aí eu vejo que, eu pego ali aquele das mitocôndrias, que são meio que se eu não me engano, é a célula de gordura marrom, né? Uma parada assim do corpo. Eu acho que sim, que é as mitocôndrias, que ela pega a energia, ela pega a caloria ali e transforma em calor, né? Isso, ela vai condicionar para ter a pessoa ter ela energia. pega toda a caloria e transforma em calor. Isso aí.
Então, beleza. Aí, eu já sei desse mecanismo que já validou no passado, por conta do meu repertório, e eu sei que atualmente está rodando algo relacionado a sono. Então, eu posso encaixar esses Conecta dois. os caras. Porque a gente sabe que o sono é comprovado cientificamente que ele desregula diversas coisas no nosso corpo. Então, se você tem um sono ruim, você pode ter disfunção, você pode ter problema de Alzheimer, você pode ter problema arterial, você pode ter um monte de coisa, uma série de fatores. Você pode ter mais tendência a ter resistência à insulina. Então, isso é comprovado cientificamente. Aí, beleza, eu posso pegar e juntar as mitocôndrias com sono. Então, eu pegar a pessoa e falar, você tá com excesso de peso porque você tá com os níveis de mitocôndrias não estão sendo ativados. Eles não estão sendo ativados por conta do teu sono, porque o teu sono tá ruim. Então, aí, com base nisso, é meio que eu crio ali o meu mecanismo. Então, eu tenho aquele documento onde eu jogo todas as informações. Aí, depois que eu joguei todas as informações lá, eu vou em busca de mecanismos validados, que eu já tenho através do repertório. Então, só lembrando aqui, para o copywriter ser muito bom, ele precisa ter um repertório muito forte. Um repertório de tudo que validou de VSLs, de cartas de vendas, de revistas. Então, vá em busca disso, que isso aí vai te dar muita informação ali para tu conseguir transicionar as ideias e conseguir associar aquilo. E aí, como eu tenho um repertório muito forte, eu faço meio que essa mixagem ali de mecanismos, saca? Então, beleza. Eu tenho ali, do meu documento, que é o meu briefing, o que as pessoas estão consumindo, o que elas estão comprando. Também é uma parada muito importante, porque consumindo é tanto o que ela está consumindo na tela, quanto o que ela está comprando. Então, beleza, a pessoa ela está consumindo um suplemento de gummy que tem pimenta, tem a capsaicina, que é a cayenne lá. Aí eu já sei que ela está consumindo isso, eu sei que nesse ingrediente lá também tem algo relacionado à berberina, por exemplo, e aí tem 5-HTP, que é um outro composto lá que ajuda na ansiedade e tal, compulsão alimentar. Eu já sei que tem esses três ingredientes, por exemplo, que as pessoas mais estão comprando ali. O que eu vou chegar e fazer? Vou trocar ideia com o meu fornecedor, vou falar, pô, tem alguma fórmula sua que tem esses ingredientes aqui na mesma fórmula? Aí ele vai trocar ideia, vai ver se tem alguma fórmula já regulamentada para isso. Vou pegar aquela fórmula e vou trabalhar em cima dela, entendeu? Porque é os ingredientes que as pessoas mais estão comprando naquele momento. E aí, eu posso pegar e esses ingredientes eu escolhi por 2 motivos. Por quê? Um, porque as pessoas mais estão comprando, e 2, porque eu já sei exatamente os mecanismos que eu vou encaixar em cada um desses ingredientes. Justamente porque eu fiz todo esse estudo. Eu já tenho um repertório muito forte, eu já sei os ingredientes que mais funcionaram, eu já sei que cada um dos ingredientes, para que eles servem. Então, pô, eu já sei que o 5-HTP, ele serve ali para regular o cortisol, ele serve ali para regular a ansiedade. Então, se eu for fazer alguma VSL ali de emagrecimento, onde eu vou falar sobre compulsão alimentar, onde eu vou falar sobre o excesso de cortisol, eu já posso colocar esse ingrediente, porque ele já vai ele já vai cumprir a função de inibir esse cortisol. Então, se eu sei que ali na minha VSL eu vou falar que a temperatura interna do corpo da pessoa está muito fria e por isso ela não está conseguindo emagrecer, e que ela precisa elevar a temperatura interna corporal dela, eu já sei que a capsaicina faz isso. Então, eu vou pegar justamente a capsaicina, saca? Que é da pimenta cayenne. Então, meio que eu vou associando os ingredientes justamente com os mecanismos que eu já quero usar, saca? Então, às vezes eu separo os mecanismos, saca? E às vezes eu separo os ingredientes e aí eu vou encaixando o mecanismo que eu quero utilizar, saca? Então, beleza. Se eu separei os mecanismos, vamos supor que eu separei ali o cortisol e eu separei o sono, vamos supor. Então, ali eu tenho o meu problema, eu sempre traço a cópia dessa forma, ou minha parte da argumentação de marketing, que é a parte da tese ali. Meu problema é o excesso de peso, o meu grande problema é o excesso de cortisol. O que esse grande problema causa? Causa o acúmulo de gordura. E qual que é essa causa raiz? É o sono desregulado. Então, beleza. Eu já sei que o meu sono desregulado está fazendo eu ter altos níveis de cortisol, isso está fazendo meu corpo acumular gordura e eu estou com excesso de peso. Então, eu já tenho isso mapeado ali, porque eu peguei ali o mecanismo do cortisol, o mecanismo do sono, e eu encontrei uma forma de juntar os dois. Isso é muito foda.
Eu encontrei uma forma de juntar os dois, porque eu sei que o cortisol já validou no passado e que o sono tá rodando atualmente, porque eu sei que no ClickBank ou na Buy Goods, as ofertas que estão escalando, ou até mesmo outras ofertas que eu tô vendo no mercado atualmente, estão falando sobre o sono. Um exemplo. Entendi. Eu vou peguei o sono, e aí eu vou pegar esse do cortisol. Porque eu sei que o sono tem muitas provas. Por que eu escolho como que é o processo de eu escolher um mecanismo? Eu sempre vou priorizar o mecanismo que tenha muitas provas. Que eu consiga ter muitas celebridades falando sobre aquilo, que tenha muitos endossos científicos falando sobre aquilo, que tenha muitas provas demonstrativas que eu consiga fazer, que tenha muitas metáforas e analogias que eu consigo simplificar aquilo. E aí, beleza, eu peguei ali o meu mecanismo do sono, porque eu sei que é uma top 4 Cara, e é oferta. um conhecimento comum hoje em dia, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe Já tá que na o sono- cabeça do sono te cliente. mata se você Aham. não dorme bem. Muito Exato. foda. Então, o sono... Então, é justamente entre o ponto que eu falei. O copywriter precisa ler muito, ele precisa estudar muito. Porque ele, lendo e estudando muito, ele sabe justamente muitos ingredientes que já validaram, ele sabe os mecanismos que mais validaram, os principais problemas que causam excesso de peso e quais que ele podem utilizar. Então, não é criar um mecanismo mirabolante. É pegar algo que a pessoa já acredita e meio que mixar com uma outra parada. Então, eu sempre faço dessa forma, mano. Aí, vamos supor, peguei lá a top 4 ofertas do ClickBank de 2018. Eu sei que tinha uma oferta que falava sobre o sono. E aí, eu sei que uma que tá rodando atualmente fala sobre... A top 5 ofertas do ClickBank fala sobre cortisol. Aí, eu encontro uma forma de juntar as duas, traçar toda a argumentação. Essa parte de argumentação é uma parte mais complexa, que exige que você tenha acesso a um conteúdo mais específico sobre isso. Então, dá para ver ali tanto nos materiais que eu tenho no meu Instagram, nos materiais que o Derek posta também, no canal ali do João Campos também. Então, para você conseguir entender como que você vai traçar essa lógica. Mas, basicamente, a tua argumentação de marketing é onde você vai mostrar para a pessoa o problema que ela tem, o que está causando aquele grande problema, qual que é a raiz daquilo, o que ela precisa fazer para solucionar e como ela vai fazer aquilo. Então, beleza, o problema que ela tem, o excesso de peso, o grande problema, excesso de cortisol, a causa raiz daquilo, o seu sono está desregulado. O que eu preciso fazer? Primeiro ponto, eu preciso regular o meu sono para depois eu conseguir diminuir os níveis de cortisol e aí eu vou conseguir emagrecer. Então, o que é o meu problema? E o grande problema e a causa raiz é o excesso de peso, o cortisol e o sono. Aí, o que eu preciso fazer? É melhorar o meu sono, atingir o sono profundo, para eu conseguir diminuir meus níveis de cortisol e emagrecer. Agora, como eu vou fazer isso? Aí entra justamente a parte do mecanismo da solução, que é vamos supor, é o tônico da maçã, é o tônico do vinagre, é o tônico da canela, tá ligado? Entendi. Então, é isso. Eu tenho o documento onde eu separo as tendências, o que as pessoas estão consumindo visualmente, o que elas estão comprando, O que elas estão falando? o que elas estão falando, o que o mercado está falando, o que essas pessoas estão fazendo no dia a dia delas, o que é a coisa mais latente delas. Aí eu separo ali os ingredientes que as pessoas mais estão consumindo na Amazon, no Walmart, os top 5 ingredientes ali, separei. E aí eu separo, sei lá, 3 mecanismos, vamos supor. Separo 3 mecanismos e uns 5 ingredientes, entendeu? Aí ou eu encontro, através de um desses ingredientes, vamos supor que tem um dos ingredientes que as pessoas estão consumindo muito, que é a cúrcuma. E eu sei que a cúrcuma, ela é mundialmente conhecida como uma superestrutura muito forte para inflamação e para toxina. Então, já sei que a cúrcuma ela ajuda a combater inflamação e toxina. Então, se eu for usar algum mecanismo de inflamação ou de toxina e eu usar a cúrcuma como ingrediente, vai ser muito mais fácil da pessoa acreditar. Sim. Entendeu? Então, Faz por isso eu sentido. separo, top 4 ingredientes ali que as pessoas mais estão utilizando. E aí, a partir desses ingredientes, ou eu escolho um mecanismo que eu vou usar para eles, ou eu separo os mecanismos e vejo se dá para encaixar algum desses ingredientes ali. Entendeu? Aí, se não der para encaixar nesses mecanismos, eu busco outros ingredientes mesmo. Porque aí eu tô indo pelo princípio de os mecanismos estão muito validados. E aí, esses ingredientes, embora as pessoas não estejam consumindo tanto, eu sei que pelo menos um dos ingredientes as pessoas estão consumindo muito. Então, dá para encaixar nesse mecanismo aqui. Então, eu sempre busco pelo menos encaixar um dos ingredientes muito forte ali que a pessoa esteja consumindo. E aí, eu faço essa congruência ali. Separo os ingredientes, separo os mecanismos, escolho o que tem mais prova, escolho como que eu vou combar eles. E aí, depois disso, eu venho para a parte do nome curioso ali, né? Nome chiclete.
é onde eu vou dar um nome curioso para o meu mecanismo do problema, um nome curioso para o meu mecanismo da função e um nome curioso para o meu mecanismo da solução. Então, suponhamos aqui. Eu tenho aqui o meu mecanismo do problema, suponhamos que seja o cortisol elevado. Então, o cortisol elevado, eu posso, ao invés de falar, pô, cortisol elevado, eu posso criar um nome chiclete para ele, colocar, tipo, hormônio adiposo. Entendi. Beleza, coloquei o hormônio adiposo, defini um mecanismo, um nome chiclete para ele. O meu mecanismo da função, eu posso... Beleza, o que é o mecanismo da função? É o que eu preciso fazer para solucionar aquilo. Então, beleza. No meu mecanismo da função, eu vou precisar bloquear os níveis... alcançar o sono profundo e bloquear os níveis de cortisol. Então, já tenho isso definido. Como que eu vou explicar o meu mecanismo da função ali? O meu mecanismo da função, da solução, eu tento nomear com algum outro nome. Então, beleza. A solução vai ser o quê? Eu sei que vai ser uma mistura de 3 ingredientes tropicais que vai fazer a pessoa chegar no sono profundo. Então, vamos supor que tem maracujá lá. Uma folha de maracujá que vai ajudar a pessoa a atingir o sono profundo, junto com 5-HTP, e isso vai fazer ela reduzir os níveis de cortisol ali, e beleza. Então, eu já sei desse mecanismo da solução, que é a junção de 3 ingredientes tropicais, por exemplo. Aí eu tenho que dar uma nomeação para ele, que é o nome chiclete. E aí, essa nomeação, eu posso pegar e eu vou pensando. Pô, beleza. Será que tem nesse ingrediente em específico, existe algum uso estranho dessa parada? Então, vamos supor, lá na UFSL do João Campos, por exemplo, tinha um colágeno, que era o ingrediente principal ali. E aí, ele entendeu que, ao invés de falar colágeno, ele fala cola egípcia. Entendeu? Cola egípcia porque ela era usada como cola no Egito. Então, eu começo a pesquisar, pô, será que tem alguma utilização estranha desse ingrediente aqui? Será que esse ingrediente ele tem aonde? Pô, ele tem em plantas, ele tem em algas, ele tem em raízes. Raízes, plantas e algas da onde? Eu sei que esse ingrediente aqui, que combate o cortisol, ele tem muito na região da Suíça, vamos supor. Um exemplo aqui, pessoal, não venha tipo de politicagem que eu estou inventando, não tem nada comprovado, só estou citando. Tipo, da última vez já me cancelaram, então só reafirmando aqui, isso aqui é um exemplo. Se você não sabe diferenciar isso, tipo, saia do podcast e vai fazer outra coisa da sua vida. Aí suponhamos, pô, tenho lá que eu preciso alcançar o sono profundo para emagrecer, e aí eu já sei que a erva cidreira faz isso. Lemon balm, que é em inglês. E eu já sei que a erva cidreira faz isso porque ela tem um ativo que chama, sei lá, donazepina. Vamos inventar aqui. Beleza. Tem um ativo chamado donazepina na erva cidreira. Esse ativo tem também numa alga. Aí eu sei que essa erva cidreira ela tem na Suíça e essa alga ela tem no Japão. Aí eu posso pegar, por exemplo, e chegar e falar, pô, existe uma alga egípcia, não, uma alga asiática, uma alga japonesa que você vai utilizar. Então, tipo, o truque da alga japonesa, exemplo aqui. Ou o truque daí você pode falar, por exemplo, é uma erva cidreira da Suíça. Aí você pode falar, tipo, vamos supor, a planta suíça, sei lá, um exemplo. Tá. Plantinha suíça. Então, eu posso trazer nomeações ali, sabendo onde tem o meu ingrediente, entendeu? Então, por exemplo, tem sal do Himalaia na minha fórmula. Aí eu já sei que esse sal vem lá do Himalaia e eu posso justamente falar o sal rosa, saca? Então, o truque do sal rosa. Então, eu já sei que, pô, essa donazepina, ela tem na banana também, um exemplo. Ela tem no abacaxi. Então, se tem na banana, então eu posso pegar e falar do truque da casca da banana. Ou eu posso pegar e falar, a fruta... Aí eu posso pensar, tipo, a fruta asiática, entendeu? Entendi. Então, eu acho uma forma de trazer uma nomeação, o nome chiclete é o meu mecanismo do problema, o nome chiclete é o meu mecanismo da solução. Por quê? Porque esses nomes chicletes eu vou usar nos meus anúncios, eu vou usar nas minhas leads, para chamar a atenção das pessoas.
Se eu chegar e só falar, tem aqui, ó, o colágeno, tipo, não vai chamar tanta atenção. Se eu chegar e falar, pô, sabia que tem uma cola egípcia que tá fazendo as mulheres voltar, que tá fazendo as mulheres, tipo, perder 15, 20 anos de rugas, entendeu? Tipo, tá fazendo as mulheres apagarem 15, 20 anos de rugas ali e voltar no tempo. Então, é muito mais interessante. Então, eu separo esses nomes. Só para você ter ideia, o quão importante é um nome chiclete dentro do teu VSL, 2 palavras que você erra, você pode fazer o teu VSL, tipo, entrar num prejuízo de 50 mil, ou pode fazer o teu VSL vender mais de 500 mil no dia. Isso é um fato. Cacete, hein? Então, por exemplo, já teve um caso onde a gente usava ali tinha um composto na maçã, esse composto eu acho que tinha na aveia também. E aí a gente usou o truque da maçã ali, na Latam, no mercado Latam, para os anúncios e tal, na VSL também, a gente falava muito sobre esse truque da maçã para emagrecimento. E aí a gente descobriu que lá no mercado Latam, as pessoas consumiam muito mais aveia. Então estava muito em alta essa questão de aveia. E a gente viu que esse nutriente tinha na aveia também. A gente colocou, tipo, o truque da aveia. Aí a VSL nossa, que estava fazendo tipo, 40 mil no dia, ela chegou a fazer mais de 400, 350 mil no dia. Então, foi justamente só por trocar um nome chiclete ali, justamente pelo fato da pessoa estar consumindo mais aquilo ou ela ter se identificado mais... cultural, né? Com aquela parada. Então, dessa forma, eu separei ali meu mecanismo, separei justamente o nome chiclete que eu vou utilizar, meu mecanismo do problema, meu mecanismo da solução. Eu já escrevi o meu mecanismo, desenhei as premissas dele, por exemplo, que é tipo o ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, pô, as minhas premissas, eu sempre vou começar com algo que a pessoa já acredita. Então, por exemplo, no caso ali de emagrecimento, no caso de... vamos pensar aqui, no caso de memória, por exemplo. Posso pegar e falar, pô, você sabe que conforme os anos vão passando aqui e tal, a nossa memória ela vai decaindo por conta disso, disso, disso. A pessoa já acredita nisso. Sim, já é natural, né? É biológico. Rejuvenescimento, por exemplo. Você sabe que conforme os anos vão passando, teus níveis de colágeno vão caindo para baixo de X%. E aí, isso é um dos principais motivos que causa o envelhecimento. Só que, recentemente, os cientistas descobriram acidentalmente uma bactéria do colágeno que vem... Lá do Japão. Uma bactéria do colágeno que vem comendo a sua juventude a cada dia que passa, saca? Entendi. Aí eu vou traçando ali, tipo, a premissa A, a premissa B, a premissa C, até a pessoa chegar na parte de que ela vai precisar tomar Uma o decisão. tônico da maçã para conseguir rejuvenescer o rosto, por exemplo. Cacete. Então tem todas as premissas desenhadas. E tem uma lógica, né? Tem uma lógica que acompanha essas premissas. E dentro dessas premissas eu tenho diversas provas para sustentar elas. Porque não adianta só eu falar, a sua pele não está mais... suas células não estão mais se renovando. Não adianta só eu chegar e falar isso. Isso é uma afirmação, isso é uma premissa. Agora, se eu pego e falo, conforme o tempo passa, a sua célula... se eu quero comprovar isso aí, que a sua célula não está se renovando mais, eu posso chegar e falar, diariamente, a nossa célula está se regenerando. Então, por exemplo, quando você vai no sol e a sua pele descasca, isso é a prova viva de que o seu corpo está se regenerando. Ou quando você machuca e aí o seu machucado começa a cicatrizar, isso é a regeneração celular que está acontecendo. Sua pele está trocando todos os dias. Então, quando a gente é mais jovem, quando a gente é bebê, por exemplo, a nossa aceleração de troca de células é muito rápida, por isso que um bebê não tem rugas. Agora, quando você já cresce, isso já começa a decair. É por isso que começa a surgir as rugas ali, as primeiras linhas de expressão e etc. Então, sempre que as afirmações que eu vou fazer, eu sempre vou trazer uma sustentabilidade para ela. Essa sustentabilidade sempre vem a partir de provas. E essas provas eu sempre encontro, tanto buscando ali em outras cartas de vendas, tanto buscando em outras VSLs, como também... buscando ali dentro do ChatGPT, dentro do próprio ChatGPT você pode chegar. Tem até um prompt que eu vou... Pessoal, vou deixar os prompts lá que eu utilizo para questão de ter mais provas e conseguir argumentar melhor ali e ter novas formas de encaixar provas ali. Eu vou deixar dentro do meu destaque. Então, não chega e não fica me pedindo na DM, que eu não vou te mandar, porque da última vez
Chegou, tipo, centenas e centenas de pessoas me pedindo um save file lá, não consegui dar conta. Então, vou deixar no primeiro destaque ali, vai ter o prompt do ChatGPT, onde você consegue copiar ele, colar, e aí você vai colar ali a tua parte da tua tese, e ele vai te dar diversas partes que você consegue encaixar novas provas e por que aquelas provas seriam melhores para você encaixar. Entendeu? Galera, qual é o seu Instagram? É Diogo Gomes SP. Vai Tudo estar junto. aqui na tela e vai estar lá embaixo na descrição. Então chega, vai estar no meu destaque. Não me peça no DM que eu não vou responder. E aí, dessa forma. Então você pode usar o próprio ChatGPT para você ter novas inspirações para utilizar como Top. prova ali, para sustentar aquilo que tu tá falando. Top. E aí, essa é a parte de escolher o mecanismo para minha VSL, escolher os ganchos. Depois disso, eu vou para a parte do meu storytelling, né? Então, o meu storytelling, só separando. A VSL ela é feita de blocos, né? Então, o primeiro bloco ali é a lead, onde é o trailer. Aí o segundo bloco entra justamente a questão do storytelling, que é onde a pessoa conta a história de quem ela é, do porquê que ela é foda naquilo, ou da pessoa que ela ajudou, entendeu? Depois ela conta que ela descobriu um determinado problema. Então, beleza, eu sou pai de 2 crianças e tal, e recentemente eu ajudei minha mulher que estava com diabetes. Então, pode ser esse tipo de história, que é no caso, tem diversos tipos de histórias, né? Tem tipo o avatar transformado, tem o avatar que ajuda outra pessoa. Então, tem do especialista também. O que eu mais gosto de utilizar é colocar, por exemplo, eu sou especialista em tal coisa, então quando a gente vai contratar algum especialista para gravar para nossa empresa, eu sempre gosto de colocar o doutor, se a gente contrata um doutor, eu falo, pô, eu sou doutor de tal área, eu ajudei tal pessoa, eu conto a história dessa pessoa. Eu sempre gosto de fazer dessa forma. Ou colocar, tipo, que o pai ajudou a mulher, ou que a mulher ajudou a irmã, ou nesse quesito, assim. Eu sempre gosto de fazer dessa forma. Então, a cópia é dividida por blocos. Tem a lead, tem o teu storytelling. O teu storytelling ele cumpre a função de se conectar mais com as pessoas, de fazer a pessoa olhar e falar, pô, realmente, essa pessoa entende mais dos meus problemas do que eu. E aí entra justamente naquele quesito do Reddit, que é onde você extrai as informações do que passa na mente da pessoa que ela não conta pra ninguém. Que é ali que você vai colocar. Que é, pô, ela tá andando, a coxa dela tá assando. Ela abrir a porta e bater no carro do lado. Ela não conseguir fechar o cinto, ela não conseguir colocar o cadarço no tênis. Ela ficar com vergonha de se vestir perto das amigas dela. Então, são esses quesitos, esses pequenos pontos que vai gerar muito mais conexão com a pessoa que você quer atingir ali dentro do teu VSL, saca? E aí, beleza. Tenho meu storytelling. Como é que eu faço meu storytelling? Eu sempre gosto de pegar com base na estrutura do mercado. Então, se eu sei que no mercado de emagrecimento, o maior storytelling que tem é da mulher, passou por algum ponto clímax ali muito forte, muito constrangedor, então eu vou pegar aquilo ali. Eu sei que a diabetes o maior ponto de dor da pessoa foi o medo dela ter morrido, que ela passou por uma situação muito tensa, eu vou usar aquilo ali. Então, eu sempre pego o padrão do mercado ali para eu construir um novo storytelling. Aí, beleza. Escrevo meu storytelling, a minha parte da tese vai estar feita. Aí eu vou pro produto build-up, que é a parte, pô, testei esse produto aqui, só que aí eu vi que estava funcionando e tal, aí eu decidi passar para minha irmã, que é a pessoa que estava passando pelo problema. Minha irmã começou a utilizar, aí vem a irmã contando ali tudo que ela passou, e aí a irmã chega e fala, pô, e não foi só eu. Eu também peguei e recomendei para minhas amigas. Aí vem cada depoimento de UGC. O GC é tipo quando a pessoa grava ali na casa dela, como se fosse aqueles vídeos de TikTok, saca? Aí vem vários e vários depoimentos ali das próprias amigas dela que também tiveram resultado com aquilo. E aí, beleza, ela ajudou a irmã dela, ela viu que funcionava, as amigas da irmã dela utilizou, comprovou aquilo ali, ela decidiu criar uma fórmula nova. Aí surgiu, sei lá, o Nerve Alive. Aí surgiu a nova fórmula. Aí tem a parte do meu bloco de oferta. O bloco de oferta já é mais extenso também. Eu vou deixar lá no destaque como que eu faço ali a parte do bloco de oferta para deixar muito, muito irresistível aquilo ali. Deixar uma garantia muito foda, bônus muito foda, deixar aquilo ali extremamente conectado com o meu mecanismo, todos os ingredientes ali também. E depois eu vou para a parte das leads, né? A parte do trailer. Geralmente eu gosto de fazer de 4 a 5 leads ali. Então, se eu vou fazer 4 leads,
eu gosto de fazer, por exemplo, 2 leads ali, modelando a estrutura do que o mercado já validou, e 2 leads eu posso fazer nova, saca? Entendi. Eu posso fazer 50-50. Quando eu falo modelando, eu me refiro à estrutura invisível. Então, o que seria a estrutura invisível? É o que você entende sobre aquilo. Então, se a pessoa chega e fala, ela começa a lead falando assim, vamos pensar aqui. Pô, a FDA acaba de anunciar que compostos... A FDA acaba de anunciar uma bactéria tóxica presente na maioria dos alimentos, na maioria das frutas, em uma das principais frutas que os americanos estão consumindo diariamente. E isso está causando Alzheimer. Aí, beleza. Peguei aquilo ali. Se eu identifico aquele bloco como uma afirmação urgente de medo. Afirmação urgente de medo, vamos supor. Então, beleza. Aí o próximo tópico vem. E, bom, se você está pensando que isso é relacionado a maçã, banana, não é nada disso. Aí, eu reconheço o ceticismo. Então, o que é meio que a minha estrutura? É o que eu entendo daquilo. Então, uma pessoa falou, isso não tem nada a ver com tal coisa. Pô, isso aí para mim é reconhecer o ceticismo. Ou isso para mim é bater em outros métodos convencionais. Então, a estrutura é você basicamente mapear da forma que você entende do que ela está falando. Entendeu? O importante é isso. E aí é isso. Eu mapeio ali tudo que eu estou entendendo que ela está falando. Pô, aqui ela está falando, e você não vai precisar disso, nem disso. Já sei que ela está falando sobre batendo em outras soluções. Aqui ela está falando, porque uma vez que você fizer isso, os teus níveis de cortisol, os teus níveis de... porque uma vez que você tomar esse truque o truque dessa... Uma vez que você fizer o truque dessa plantinha asiática, seus níveis de cortisol vão ser bloqueados e você vai conseguir tal coisa. Então, já sei que, aqui ele está dando um breve teasing de como que é o mecanismo da função, entendeu? Que é o que a pessoa vai precisar fazer. Então, aqui, porque, eu não sei se você sabe, mas a real causa do emagrecimento não tem nada a ver com genética, idade, nem nada do tipo. Segundo especialista, está relacionado a um hormônio adiposo que está fazendo o seu corpo entrar no modo armazenamento de gordura. Eu sei que, para mim, isso é um teasing do meu mecanismo do problema. Então, eu separo, assim, meio que toda a estrutura da lead, aí eu modelo 2 e 2 eu faço diferente. Dessas 2 que eu vou fazer diferente, eu gosto ou de pegar um anúncio ali e transformar aproveitar o gancho daquele anúncio. Sim. Então, vamos supor, nunca misture vinagre de maçã com gelo se você não quiser ver suas calças caindo nas próximas semanas. Eu pego aquele gancho, uso o mesmo gancho na minha lead e vou destrinchando ele, trazendo diversos outros elementos ali de prova, de credibilidade, de curiosidade, que eu vou batendo dentro da minha lead. Eu explico mais a fundo disso dentro do meu Instagram ali, também vou deixar isso no destaque. E aí, basicamente, dessa forma eu vou montando o meu VSL ali. Entende? Top. E, Diogo, nessa etapa você já pensou como é que vai ficar, por exemplo, ali você já definiu como é que vão ser os testes, né? Que você tem um momento que entra os testes. Você já escreveu ali a VSL, tem ali, vamos dizer, a matriz, né? Já fechamos essa parte. E ali você já está pensando também sobre como ficam os testes, como é que vai ser? Em relação aos testes, eu sempre gosto de deixar padrão, eu escrevo 4 leads ali. Dentre essas 4 leads, eu também escrevo 2 micro-leads, um upsell 1, upsell 2, downsell 1, downsell 2. O que seria o meu micro-lead? É o primeiro minuto do teu VSL ali. Essa micro-lead, eu gosto sempre de pegar um anúncio e expandir ele. Então, beleza. A micro-lead nada mais é do que uma expansão do teu anúncio ali. Eu gosto de meio que apresentar dessa forma ali. Vamos supor, teu anúncio ali tá falando sobre o vinagre de maçã e tal. E aí tem uma receitinha lá que a mulher tá fazendo, colocando gelo, mostrando que essa receitinha ela conheceu uma brasileira que tal, beleza. Aí mandou a pessoa pro VSL, aí essa microlead, que é o primeiro minuto que tu altera ali do teu VSL, eu posso pegar, por exemplo, takes do Dr. Gundry, onde ele tá mostrando comprovadamente que o vinagre de maçã realmente ajuda a combater o determinado problema ali, sei lá, o excesso de cortisol. E aí eu pego pega algum take ali de uma reportagem dele, que ele tá confirmando aquilo ali, tá falando que aquilo ali realmente ajudou e etc.
Ou eu pego um trecho de reportagem, um trecho de talk show, ou um trecho de, sei lá, que tem uma mulher que ela entra no palco, e aí ela tava muito gorda, aí tem a foto dela, tipo aqueles programas da Eliana, que ela tava muito gorda, e tem muitos desses nos Estados Unidos. Aí ela entra magrinha e ela fala que usou o vinagre de maçã, por exemplo. Então eu pego algum take desse, que é o meu primeiro minuto, para fazer de teste ali. E aí eu coloco para teste esse VSL com 4 leads. Uma das leads vai se destacar mais. Inicialmente ali eu não vou esperar tipo, gastar tanto. Então, beleza. Uma das leads se destacou mais, foi a que teve uma conversão maior. Vou pegar essa lead e vou plugar 2 microleads nela. Então, eu vou pegar essa lead, criar lead 2, microlead 1. Lead 3, microlead 2. Então, basicamente, a lead sem a microlead, a lead com o microlead 1, a lead com o microlead 2. E aí, eu vou fazer um teste ABC. Esse teste ABC, quando a gente está no período de... Se a gente está no período de escala, a gente sempre gosta de isolar, para a gente não afetar no nosso nível de escala ali. Então, suponhamos que a gente esteja numa escala ali de 200, 300, 400, 500 mil reais por dia, 1 milhão. Se você direciona muito do teu tráfego, sei lá, você mete 50-50, mano, você vai se fuder muito. Porque pode dar muito ruim esse teste, você vai perder muito dinheiro. Então, a gente destina ali, por exemplo, 70-30. Então, 70% a gente continua na nossa VSL ali principal. E aí, esses 30% que sobraram, eu consigo testar, por exemplo, 3 variáveis. Eu coloco a minha lead 1, que é sem a microlead, a minha lead 2, que é com a microlead 1, a minha lead 3, que é com a microlead 2, e aí eu coloco 10% de orçamento para cada uma. Então, fica 30% aqui e 70% aqui. Porque o maior erro que as pessoas cometem é justamente, tipo, sei lá, pegar e deixar a parada controle lá e só jogar uma outra ali para teste e foda-se. Aí uma fica com 20% de orçamento, a outra fica com 80% e o cara fala, a outra não deu bom. Óbvio, olha o volume de tráfego que tu tá traçando. Então, para você fazer um teste ABC de forma correta, você precisa separar ali pelo menos 70-30. Então, 70% vai para minha VSL original, 10% vai para minha VSL, para minha lead controle, 10% vai para a lead com a nova microlead e 10% para outra. E aí eu consigo deixar essas 3 aqui e as 70 aqui, não afeta tanto a minha escala. E aí eu isolo de forma variável esses testes ali. Fora isso também, eu faço diversos testes ali dos meus anúncios. Então, os meus anúncios eu gosto de sempre estruturar de forma hierárquica. Beleza. A primeira remessa de anúncios que eu vou lançar no meu funil é a remessa Coringa. Então, eu gosto de, por exemplo, colocar 10 anúncios com 3 aberturas cada um. Vai totalizar 30 ads. Esses 30 ads, eu sempre vou soltar ali e vou deixar rodando no primeiro dia. E aí eu vou separar os que têm os melhores cliques o que tem o melhor CPC e o que tem o melhor IC. Show. Separei ali. Óbvio que tem venda é prioridade. Tu vai deixar os que teve venda, os que teve os melhores ICs e os que teve o melhor CPC. Eu costumo deixar em torno de 15 criativos ali. Então, de 30, logo no primeiro dia eu já mato 15 e já deixo os 15 melhores. Entendeu? Para terminar de rodar durante esse teste ali, dos 3, 4, 5 dias ali. Então, beleza. Dentro desses anúncios, como vai ser a minha remessa Coringa, eu gosto de fazer pelo menos ali 7 desses anúncios eu vou fazer com base em muito do que o mercado está consumindo. Então, beleza. O cara está falando sobre o vinagre de maçã, eu vou utilizar também o vinagre de maçã. E aí ele está falando de uma mulher que ajudou a irmã. Eu posso colocar do tipo marido que ajudou a mulher. E aí, beleza, ela utilizou uma pessoa normal. Aí eu sei que tem uma celebridade que está utilizando aquilo ali, que tem conteúdos ali disponíveis dessa celebridade que eu posso utilizar determinados takes e falar, ela também viu essa parada aqui do vinagre de maçã, que é justamente também eu tô utilizando isso aqui sobre o vinagre de maçã. Então eu consigo usar meio que aproveitar dessa questão da celebridade, se tiver alguns conceitos ali comprovados cientificamente daquilo, e eu consigo usar ao meu favor, para deixar aquele anúncio mais forte, para bater o controle dele. Então, pelo menos 7 anúncios ali eu tento
entender que a primeira variante que mais vai fazer diferença no teu anúncio é o ingrediente que você utiliza. Então, para emagrecimento, por exemplo, você fala do vinagre de maçã, no outro anúncio tu fala da canela, vão ter resultados completamente diferentes por uma palavra que tu mudou. Então, eu justamente entendo o que as pessoas mais estão consumindo para eu conseguir fazer as melhores variantes Aumentar possíveis. a chance de sucesso. Se eu sei que a pessoa está falando sobre vinagre de maçã, também está falando do gengibre sobre o café, eu não vou pegar o anúncio do vinagre de maçã e falar sobre o limão. Claro. Porque tá falando sobre o gengibre e o café são os que mais estão em alta. Então, eu vou pegar o do vinagre de maçã, vou fazer uma variante falando sobre o café, uma variante falando sobre o gengibre. Mesmo que não tenha 100% de congruência com o que vai ter na minha lead. O importante é que eu consiga gerar curiosidade e que, de alguma forma, eu tenha alguma congruência dentro do corpo desse anúncio. Mesmo que seja leve, simples. E aí eu faço dessa forma. Pego, 7 anúncios ali, entendo a estrutura deles, entendo o ângulo que eles utilizaram, se foi uma parada mais conspiracional, se foi uma parada mais com celebridade, se eles utilizaram um hook visual ali, que é os 3 primeiros segundos, com uma parada de ASMR, então eu vou utilizar também. Se eles utilizou o ingrediente tal, vou focar em lateralizar dessa forma. Se ele usou o avatar tal, que é uma mulher assim, 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 eu posso pegar uma outra médica que comprove aquilo ali também, que eu tenho autorização para usar aquilo. Então, acho que é dessa forma assim que eu faço a minha remessa coringa para ter a maior chance de assertividade possível. Se o cara tá usando o formato GC, que é o formato da mulherzinha gravando lá na casa dela, eu não vou pegar e colocar no podcast, porque é totalmente discrepante do formato do mercado. Então, pelo menos 7 anúncios, se tá fazendo tipo o GC e receitinha, dentro desses 7 anúncios eu vou fazer o GC e receitinha. Os outros 3 que sobraram, eu vou tentar inovar e fazer alguma coisa diferente. Top Entendeu? demais. Ô, Diogo, e antes da gente entrar aqui na sala de podcast, eu tava mostrando para você o nosso novo escritório, né, aqui em São Paulo, que é um escritório de 700 metros quadrados. Acho que vai ser um dos maiores aqui acho que é o segundo maior do nosso mercado. Não é só a empresa bilionária aí que é maior do que a gente. Mas uma hora a gente vai chegar lá. E a gente tava mostrando a nossa estrutura pra gente, pra você, né? E a gente tava te comentando que hoje todos os colaboradores da Peite, a não ser um que trabalha em outro país, que é justamente para ficar no nosso backup de madrugada, não deixar a plataforma cair, se cair volta rápido, né? Os 2 nossos colaboradores aqui são CLT, e trabalham presencialmente no escritório. E a gente faz questão, é da nossa cultura. A gente acredita que isso, além de fluir melhor, a gente consegue criar uma cultura mais forte aqui na Peite. Isso também traz segurança para vocês, né? A gente vê muitos casos aí de concorrentes nossos, vazamento de dados, passar produto e tal. Isso a gente se preocupa muito aqui em proteger nossos produtores e nossos clientes. E aí eu estava comentando com você que já em empresas de marketing direto, tem muitas pessoas que trabalham home office. Só que para isso precisa de uma autodisciplina, né? Um autocontrole de produção. E eu queria saber, e eu sei que a maioria dos copywriters não tem essa autodisciplina. E eu queria saber hoje como é a sua rotina como copywriter. Eu gasto 2 horas do meu dia estudando, gasto 1 hora do meu dia escrevendo. Como é a sua rotina hoje e o que te motiva a continuar? Porque assim, você já conseguiu um resultado muito legal e eu vejo muito cara que quando começa a ganhar a primeira grana, relaxa. Você não, eu vejo que você continua trabalhando, você continua produzindo, você e agora Derek, ele Paulo. quer ensinar, porque Sim, você tá chamando a galera aqui pro Instagram, exato. a galera tem lá e tá ensinando agora. Então, fala pra gente aí como é... Ô, Diogo, fala pra gente como é a rotina de um copy milionário. Show, vamos lá. Bom, eu não sou o cara mais autodisciplinado que vocês vão conhecer, então eu prefiro ser sincero. Por exemplo, já teve vários momentos onde a gente fazia alguma coisa, tipo, correndo ali Só que isso não é saudável, porque isso, tipo, te dá muita pressão. Tipo, o Derek costuma trabalhar assim, tipo, ele faz essa parada, mano, falta 2 horas para um lançamento, ele vai escrever ali, faltando 2 horas e vai dar certo. Mas pra pessoas que não são desse padrão, assim, que o Derek, tipo, é uma vírgula ali, para você ter essa autodisciplina, eu acredito que você precisa ter uma rotina básica, no mínimo. Tipo, não precisa ser uma rotina, 2 horas vou jogar tênis, daqui 1 hora eu vou fazer isso. Tipo, geralmente eu nunca consegui dar certo nessas rotinas, tipo, mano, minuto por minuto, traçado ali, porque eu tenho TDAH, né? Então, tomo Venvance e tal. Mas, geralmente na rotina, assim, eu acho que princípios básicos, assim, que eu vejo que são muito interessantes para um copy, assim. Alimentação.
Então, pô, embora pareça uma parada besta, quando eu me alimentava só de fast food, eu sentia que meu corpo ficava mais retido, mais inchado, eu ficava com mais cansaço, com mais sono. Isso afetava a minha produtividade, eu não conseguia ter clareza mental, eu não conseguia pensar muito bem. Então, isso aí fode muito com o copywriter, saca? Então, ele precisa ter uma alimentação básica ali, boa, no mínimo 4 refeições no dia. Eu já começo pela alimentação. Alimentação e sono. São as duas coisas que mais mudam a vida de um copywriter ali. Que é as duas coisas que mais afetam. Porque eu já fui o cara que, mano, já virei noites e noites e noites. E no começo, você, de fato, vai precisar sacrificar algumas madrugadas ali. Mas ao longo do tempo, você vai vendo que dá pra você encaixar ali pra não ficar nessa rotina caótica. Que isso não é nada saudável. Você vai foder sua rotina. Tipo, hoje em dia, por exemplo, eu paguei o custo. Tipo, mano, embora eu tenha construído bastante coisa na minha carreira, pô, eu tenho tendinite, tenho refluxo, gastrite, porra, tomo reinvância, ansiedade, porra toda. Então, não vai ser uma parada saudável se você não tiver uma alimentação boa e conseguir ter uma noite de sono foda, assim. Eu acho que esses são os dois principais tópicos ali. Em relação à rotina de estudo, eu não costumo colocar todo santo dia, porque hoje eu já tô em outro nível. Mas no meu começo, eu sempre separava, pô, antes de estar trabalhando, todo o período que eu passava, todas as horas que eu passava no PC era estudando, era lendo, era fazendo alguma coisa, era escrevendo. Depois, quando você começa a trabalhar, você vai reduzindo um pouco, porque você já está mais no campo de prática, né? Então, hoje eu estudo sim, mas o meu estudo é um pouco menor, porque eu foco em outros tipos de conteúdos, assim, eu foco em ler determinadas cartas ali que eu não tenha lido, eu foco em ver outras tendências do mercado ali, que são coisas que me interessam mais atualmente. Fora isso, acredito que para você ter uma autodisciplina, assim, cara, você tem muito em mente onde você quer chegar, saca? E o seu porquê. Eu acho que nada é mais motivador do que você ter o seu porquê, saca? Porque, pô, quando eu tava cansado, quando eu tava virando madrugada, mas eu sabia que no outro dia minha mãe ia ter que acordar cedo pra, sei lá, entregar papel na rua, na época de eleição ela ganhava, tipo, R$ 40 pra ficar das 10 horas até as 6 da tarde entregando panfleto na rua. Eu sabia, pô, se eu falhar hoje, amanhã é mais um dia que a minha mãe vai ter que levantar e vai fazer isso. E se eu continuar falhando, quantos e quantos anos a minha mãe vai continuar a fazer isso? Entendeu? Então, só eu posso mudar a vida da minha família. Eu não posso contar com ninguém. Então, se eu não posso contar com ninguém, eu tenho que sustentar a responsa no peito e tenho que ir pra cima. Foda-se. Então, eu sempre tive essa parada, saca? E a tua responsabilidade, quanto mais dinheiro você ganha, mais a tua responsabilidade aumenta. Por um momento na minha vida, eu pensei que quando eu ganhasse dinheiro, todos os meus problemas iriam acabar. Só que quando eu ganhei dinheiro, meus problemas só mudaram. Entendeu? Então, entenda. Quanto mais responsabilidades tu tiver, quanto mais for o teu cargo, quanto mais alto for o teu cargo, mais pressão tu vai ter, mais inteligência emocional você vai ter que ter, mais gestão de pessoas. Então, hoje, pra mim, isso é bem tenso, assim. Então, você tem que se acostumar muito com a pressão. Lidar com pressão. O copywriter, de verdade, ele é muito bom em lidar com pressão, assim, saca? Então, geralmente, acredito que são esses os principais pontos, assim, que eu observo. Agora, foco em ter uma disciplina certinha, assim. Eu acho que só, tipo, Kobata mesmo consegue, mano. Eu nunca consegui ter uma parada regrada. Mas eu aplico aquilo que é funcional pra mim. São coisas que melhoraram, assim, que eu vi que fez muita diferença, saca? Show. Então, fora isso, acho que é. Beleza. Show. A gente tá chegando agora, já próximo aqui do final do nosso podcast, Diogo. E tem uns pontos aqui que a gente tá querendo incentivar. Você tá agora numa jornada que você já tá... Você tá colhendo altos resultados, altos frutos, assim, do esforço de todo... Também o apoio, os seus porquês e todos esses pontos. E a gente tem aquela pessoa que, assim, tá querendo, tá ainda no início lá, quando o Diogo ainda tava articulando para poder se tornar um copy milionário, né? Esse é o chiclete agora aqui, copy milionário. E, cara, vamos lá. Eu tenho poucos resultados, ou eu não tenho nenhum resultado, mas eu estou estudando pra caramba. E a gente entendeu aqui claramente que a visão dá pro copy, para ele se tornar um copy milionário que nem tu, ele pode ir diretamente ali para uma empresa. Porque, cara, como é que a galera da empresa, o RH, o produtor lá, ele vai, tipo,
conseguir visualizar esse copy novo? Como é que eu devo me apresentar como copy ali? Show. Eu tenho que chegar aqui, ó. Eu tenho isso daqui, eu tenho esses swipe fives que eu fiz, eu tenho essas copies aqui. Entendi. O que você diz pra galera? Show. Vamos lá. Nossa, isso é uma parada muito importante que eu tava até refletindo sobre isso esses dias. Só respondendo a sua pergunta anterior, que você falou, pô, o que me motiva a não parar mais? Eu acredito que chega um nível na nossa vida que você precisa mudar os teus propósitos ali, porque o dinheiro deixa de ser o principal fator ali. Porque no momento que você tá lutando por sobrevivência, que você tá, mano, pô, tendo que vender o almoço para pagar a janta, tendo que economizar no busão, no cupom do lanche, você não pode pensar muito nisso. Você tem que, mano, ralar, se fuder, tipo, mano, não existe esse mimimi de, eu vou acordar 4h30 da manhã, tomar um banho gelado, fazer minha meditação zen, ligar, nada, não existe isso. Tipo assim, eu aprendi na dor, mano. Eu aprendi, tipo, acordando da pior forma, no calor, sem o ventilador parando de funcionar, não tendo ar-condicionado, tipo, tendo que abdicar dias e noites em claros pra fazer a parada acontecer. Então, no começo, não vai ser nada saudável. Tudo que você tem um resultado expressivo, diferente de outras pessoas, é porque você foi desequilibrado naquilo. E se você é desequilibrado naquilo, não é saudável. Mas foda-se, olha o resultado que eu obtive. Tem que perder pra ganhar, Foda-se, é isso. Tipo assim, não é saudável, mas se você meter uma intensidade absurda naquilo que tu tá fazendo e ser medíocre nas outras áreas, pô, você não vai conseguir treinar todo santo dia na academia, ter uma dietinha pra ter o shape e ter o dinheiro ao mesmo tempo. Foca 100% no dinheiro, depois você constrói o shape. Pô, ao invés de ser, sei lá, 7 vezes na academia, vai 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, só pra manter o teu corpo ali se mexendo e tal. Mas, porra, você vai ter que ser muito foda numa área, dedicar 100% daquilo e ser medíocre nas outras. E aí, eu entendi que, pô, chega um nível que você alcança o dinheiro e você começa a olhar e fala, pô, beleza, é só isso. Eu já consegui aposentar minha mãe, já consegui aposentar meu pai, já consegui realizar os sonhos que eu queria, já consegui comprar o meu carro à vista no Pix. Qual que é o próximo passo? Eu já tive bastante crise existencial por isso, saca? E aí eu troquei até uma ideia com o Derek e ele falou uma parada assim que eu já vinha refletindo um tempo, assim. Ele falou, pô, chega um nível que você acaba querendo melhorar a tua espiritualidade. E eu falei, pô, será? Aí ele falou, para pra pensar. Todas as pessoas que você ajudou na sua vida, o quão feliz você ficou, o quão realizado você ficou com aquilo. Eu falei, pô, verdade. Teve uma vez que eu tava em Dubai e eu tinha, tipo, recebido lá, acho que era 25 mil de um freelazinho que eu fiz. Eu falei, esse dinheiro aqui, como são freelas ali que foge do meu orçamento, das coisas que eu tô ganhando ali, como é um freela que é um dinheiro pra eu gastar à toa, eu vou pegar esses 25 mil e vou gastar em roupa, lá no shopping. Só que aí eu lembrei, eu falei, pô, minha mãe, ela queria uma moto. Aí eu fui lá comprar a moto pra minha mãe. Boa. E aí essa realização pra mim foi muito mais forte. Eu falei, caralho, porra, eu ando com um tênis de 10 mil no pé, uma camiseta de 8 mil, uma jaqueta e tal. Só que eu senti muito mais felicidade quando eu realizei um sonho da minha mãe. Então eu comecei a entender que as realizações da minha vida, elas deixaram de ser só sobre mim e elas partiram a ser sobre transbordar na vida de outras pessoas. Não porque, sei lá, eu tenho medo de ir pro inferno e nada do tipo, porque eu realmente gosto. Eu sinto realmente satisfação em olhar o brilho no olho da pessoa, dela olhar pra você e falar, porra, se não fosse você, eu estaria fazendo isso, isso e isso. Pô, graças a você eu consegui fazer isso, isso e isso. Porque igual eu falei, é um efeito de karma positivo que tu gera. É uma cadeia, um efeito dominó. Porque eu ajudo você, aí você cresce, você vai lá, você entra numa empresa, você gera faturamento para essa empresa começa a faturar mais, faturando mais, ela consegue colocar mais funcionários para dentro, mais funcionários para dentro. Sim. Já são centenas, dezenas, são dezenas, centenas, milhares de pessoas que você está ajudando diretamente ou indiretamente. Graças a uma ação que tu teve de transformar você em um copywriter foda, de você gerar um resultado foda, você gerar muito dinheiro, dinheiro é energia. Essa energia do que o dinheiro girou afetou a vida de milhares de outras pessoas. E aí você começa a olhar e falar, pô, eu tô fazendo alguma coisa na Terra, tá ligado? Tipo, eu não tô sendo só um peso pra ficar aqui vegetando. Não, realmente, eu tô construindo um legado, um propósito. Isso pra mim mexe comigo hoje em dia. Realmente eu construir pessoas mais fodas do que eu. Eu olhar e falar, porra, você é foda, mano. Tipo, independente de tudo, de você estar ofuscado, na onde você estiver, eu já estive no seu lugar e eu encontrei o caminho. Então é isso que eu faço com meus amigos da escola, com meu próprio cabeleireiro eu fiz isso, com várias pessoas que eu ajudei, por exemplo, o Anthony, que trabalhava comigo, pô, um anúncio que ele acertou, ele foi lá e comprou uma Mercedes de 200 mil, sendo que alguns meses atrás ele tinha R$1.000 na conta dele, entendeu? Então... Tá na hora de lançar o curso, hein, Diogo? Eu comecei a entender isso
E aí, agora transicionando para a pergunta que tu fez sobre o marketing currículo, eu comecei a passar alguns conteúdos ali dentro do meu Instagram, justamente para ajudar essas pessoas, porque essa é a minha nova realização agora. Não só por dinheiro em si, é óbvio, eu não vou ser hipócrita e falar que o dinheiro não é importante. A gente vive num mundo capitalista, mas não é só o dinheiro. Se fosse só o dinheiro, porra, eu já teria lançado de muitos cursos. Eu Você nunca nem tava lancei... aqui no podcast. É. Se fosse só o dinheiro. Exato. Eu nunca lancei um curso na minha vida. Eu nunca, tipo, a única coisa que eu fazia, sei lá, alguma mentoria por fora ali, de algumas empresas. Mas hoje eu já tô gerando mais conteúdo no meu Instagram ali. E um dos pontos que eu mais observo, assim, nos copywriters é que, cara, tem muita pessoa que ela não quer vencer de fato. E eu descarto a pessoa dentro do processo seletivo por coisas simples. Porque são coisas simples que vão fazer muita diferença, que refletem muito sobre a tua personalidade, quem você é. Então, por exemplo, o cara vai responder o formulário. Eu cheguei no formulário, eu fiz 4 perguntas em uma, por exemplo. Pô, cite pra mim, quanto tempo você tem de experiência como copywriter? Cole pra mim as principais VSLs que você já escreveu. Diga o resultado respectivo de cada uma. E qual foi o nicho que você mais se identificou e por quê? Um exemplo. Tem uma pergunta desse tamanho. Se o cara vai lá e responde, diabetes e emagrecimento, múltiplo 7 dígitos, eu já traço um risco vermelho nele e já excluo. Foda-se, tô nem aí. Você não respondeu as 5 perguntas que eu te coloquei aqui, mano, você vai fazer o quê dentro da minha empresa? Se você não foi capaz de ler e interpretar uma simples pergunta que eu coloquei aqui, imagina a dor de cabeça que eu vou ter com você dentro da minha empresa, eu tendo que repassar as coisas pra você, ensinar, ficar repetindo. Eu não gosto de ficar repetindo, eu não gosto de trabalhar com gente burra. Eu só trabalho com gente inteligente, eu não tenho paciência. Eu sou um cara, mano, muito impaciente. E as pessoas nas empresas são pessoas que elas querem resultado rápido, elas querem pessoas obcecadas. Se você é uma pessoa júnior, se você nunca gerou resultado e você já entra, você nem demonstra interesse naquilo, em responder as paradas bonitinhas. Pô, o cara perguntou isso, mano, vou responder com detalhe, vou separar. Porque essa é uma oportunidade de emprego pra mim. É eu que tô indo até você, não é você que tá vindo até mim. Entendeu? Então, é entender os valores. Pô, se você tá se cadastrando num formulário, se você entrou, tá fazendo um processo seletivo, faz bonitinho. Pô, o cara passou, mano, leia a pergunta, coloca certinho cada um dos pontos. Pô, nunca escreveu? Vai lá e cola, eu nunca escrevi, mas eu tava escrevendo uma VSL assim, eu tomei essa e essa decisão por causa disso. E aqui eu escrevi como teste. Avalia pra mim, por favor. Tipo, eu vou ser bem sincero com você, eu nunca fui o cara que entrou em várias operações, até porque eu nunca tive essa oportunidade até hoje. Mas eu vou te mostrar diversos materiais que eu tô construindo aqui, todo o material que eu tô estudando. Isso mostra muito mais sobre a tua sede, a tua fome, a tua obsessão, saca? Então são essas coisas que eu observo para contratar uma pessoa júnior. Então é muito da questão da fome, porque ela já não tem habilidade. Perfeito. Então o que eu mais vou observar é a pessoa que vai estar disposta a trabalhar comigo de segunda a segunda. Não porque ela vai trabalhar de segunda a segunda, mas porque só dela estar disposta, de eu saber isso dela, é o que realmente importa. Entendeu? Então se eu chego lá para a pessoa e falo, pô, você estaria disposta a trabalhar feriado ou feriados ou finais de semana? Aí a pessoa vira e fala, já teve uma resposta assim, não sei, depende. Talvez se acordado previamente. Risco vermelho, tchau, não quero você, mano. Não quero, foda-se. Você não vai trabalhar final de semana, feriado. Eu não tô nem aí, mano. Você é uma pessoa júnior, você que precisa de mim, não eu de você. Tô nem aí, mano. Uma empresa só trabalha gente foda. Uma empresa só trabalha gente pica. É isso, essa é a realidade. Então eu só vou contratar quem realmente está disposto a vencer. Não porque eu vou escravizar essa pessoa e colocar ela de segunda a segunda para trabalhar, mas porque essa pessoa quer vestir o sangue, ela quer vestir a camisa, ela quer falar, caralho, cultura, né, eu faço cara? parte. É cultura. Então essa é a pessoa que eu quero para dentro. Você precisa trazer alguém que exato. compactue então, com seus valores. Todas as pessoas que eu contratei foram pessoas que vingaram muito na vida. Por exemplo, uma das pessoas que trabalhou comigo no começo da carreira foi o Kobata. Por 5 ou 6 meses ele foi meu copywriter de anúncios. Porra, hoje ele já tem uma empresa que faz mais de 150 milhões por mês. Tem o Anthony, que já hoje tá numa outra empresa que já tá faturando mais de 50 milhões por mês. Entendeu? A gente já tá falando de um resultado de $500 milhão por ano. De caras que saíram do zero, de caras que tiveram muito acesso a muitas coisas que eu passei, que tiveram do meu lado, que cresceram. E que, acima de tudo, essas pessoas, elas tinham muita fome, muita obsessão. Sim. E elas faziam as coisas com detalhes. Então, o segredo está no nível de detalhe que você coloca, na proatividade que tu tem e na fome que você tem em fazer aquilo. Mostrar que você realmente quer aquilo. Entendeu? Eu acho que é isso. Cara, Diogo,
que podcast foda. Muito conteúdo aqui. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais 3 horas, a gente ia passar 3 horas conversando. Mas assim, galera, se você quer aprender mais sobre copy, segue lá o Instagram do Diogo. Vai Vou estar começar aqui a embaixo, postar muita coisa. tá? Em breve vou fazer um lançamento, Espero que ele lançar em alguma breve coisa. faça algum lançamento, tá? Cara, fico muito feliz, né? Eu acompanhei sua trajetória no marketing direto desde o começo, né? Você sempre rodou na Page Aham. ali. Cara, fico muito feliz do seu sucesso. Gratidão. Fico muito feliz de você ter expandido seus horizontes. Uhum. Né? Você parou de olhar só pra você, agora você tá olhando pro todo. Sim. E isso é muito bom. Isso a gente aplica muito aqui na Page, né? A gente tá sempre ajudando nossos produtores a se desenvolver. Aham. Porque, cara, o mundo é isso. Não é só grana. Chega um momento que a grana, cara... Você exato. aprende a fazer grana, cara, beleza, e agora? Se Qual é o perder próximo toda a minha grana, passo? eu sei como fazer mais grana. Aham. Cara, vamos ajudar a evoluir. É. Né? E isso é uma coisa que a Page tem muito aqui. Produzir algo, né? Hoje a gente investe... Pô, você tá vendo a nossa estrutura aqui? Aham. A gente tá na Avenida Paulista. Exato. Os metros quadrados mais caros. Por quê? A gente quer dar a melhor estrutura para vocês. A gente tem as melhores pessoas aqui, igual você. Cara, a gente investe muito aqui. O Sobata que cuida mais da parte de gestão aqui. Inclusive, em breve vou gravar um podcast com o Sobata pra gente falar sobre gestão e cultura, que ele, pra mim, é um dos caras mais fodas que sabe sobre isso. Foda. Cara, é isso, entendeu? A gente faz de tudo para entregar o melhor para vocês. Por quê? Ali, quando o Instituto Experience veio para a Page, a gente aumentou 30% de conversão do checkout antigo. Aham. Sim. Cara, 30% de conversão é muita grana, Direct Response. Muito. Eu ainda tenho um print desse teste. Eu também Imagina tenho. isso no ano. Isso deu brecha para eles escalarem, Exato. deu brecha para contratar mais gente, que foi o que você falou ali. Pra eu conseguir chegar aqui hoje, Chegar pra aqui eu conseguir hoje. contratar Porra, outras isso aí. pessoas. Exatamente. Então, Nada graças por a... coincidência, né? Exato, nada coincidência. Então, aquilo que você plantou da Page lá atrás Exatamente. foi gerando meio que um É efeito... feito dominó, Aham, entendeu? Exato. Então, isso pra gente, a gente sabe que isso acontece, né? E é por isso que a gente trabalha duro todos os dias para entregar esse nível de tecnologia. E, cara, tá vindo muita coisa boa por aí. Daqui a 60 dias a gente vai abrir a Peito Internacional. Foda. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai converter muito mais do que nossos concorrentes, né? E a gente vai ter... Você já roda aqui no Brasil com a gente, você vai rodar lá nos Estados Unidos com a gente também, Marcha. tá? Bora. Cara, parabéns pela sua história. Gratidão demais, É, velho. fico muito feliz com toda essa evolução sua, do Derek, do Paulo, que eu bato, conheço todos. Né? A gente tem um grupinho lá no WhatsApp que a gente fica trocando ideia. Então, cara, continue assim. Desejo toda a felicidade e todo sucesso pra você e pra sua família. E é isso aí. Gratidão demais estar aqui, mano. Foi uma honra. Bom demais, irmão. Valeu Bom ter demais, você aqui. Pérez. E é assim, a gente vamos bolar aqui umas paradas aqui, cara. Eu acho que logo breve seria legal a gente trazer Diogo e Derek juntos aí. Vai Bora. ser foda, né? Bora, Paulo, bora. O Paulão também. Isso, Bora. então para trazer os também. três, Bora. então. Dia 11 agora eu vou gravar a mesa redonda lá, do VTurb. E aí vai estar eu, o Derek e o Samuel. Aí a gente pode fazer uma parada assim também. Bora. Vamos fazer Pô, vai assim, ser cara. foda. Tô top demais, velho. Cara. Uma honra estar aqui. Valeu, Diogão. Tamo junto e é nóis. Valeu, Isso, rapaziada. galera. Esse foi mais um Peitcast. Bora.